BDR, que poderia ser Nosso melhor um amigo. inimigo, foi o grande amigo da Avenue. Quando o disruptor opta por cometer o mesmo erro, cara, é que chegou a hora de algo novo. Tô na cama, dormindo 3 horas da manhã. Me liga um advogado, fala ali, tá sentado? Eu falo, não, estou deitado, estão 3 da manhã. Falou, você veio me emitir um stop order contra você e contra a Avenue. Escreve, a gente não errava só para a Avenue. A gente ia fechar as portas do mercado internacional por 10 anos, para todo mundo que fosse tentar. Tem que trazer o ecossistema inteiro, inclusive os nossos competidores. Por que você acha que a XP não comprou a Avenue, ou o pedaço da Avenue que ela tinha direito, quando ela teve a oportunidade? Ele falou de descentralização aí, eu acho que eu captei o próximo projeto, hein? Sim, tá começando mais um Market Makers, o podcast da família brasileira. Eu sou o Thiago Salomão, tô aqui com Josué Guedes. Opa, Tudo bem? segunda vez aí, né? Tá familiarizado já? Um pouco mais, né? O Renatão não respondeu o WhatsApp, eu acho que ele não volta, hein, Josué? Já se Tô prepara aí. preocupado, viu? Tô preocupado. Mandei uma mensagem pra ele, mas ele tá bem, né? Tá bem? Não Tá sei, bem, eu tá não falo mais com o Renatão. Essa lua de mel aí, um mês de lua de mel, putz, não sabia que era tão bom casar assim, cara. Se soubesse... Ele tá achando bom, que nem responde mais, né, as mensagens. A patroa já não deixa mais. Bom, episódio 10, hoje a gente vai ter uma história de empreendedorismo dentro do mercado financeiro. Estamos aqui com o Roberto Lee, ele que é o fundador da Avenue Securities. A Avenue que a gente pode já dizer que é a maior corretora para brasileiro que quer investir fora do país, investir em Sem ações dúvida, direto né? lá Da fora. história, hein? Da história? Mas não é só da Avenue que o Lee é conhecido também no mercado. Ele também criou a WinTrade lá atrás, criou a Clear e agora a Avenue. É o terceiro negócio que ele cria, que teve uma transação interessante recentemente, né? Mês passado, o Itaú comprou uma fatia da Avenue, chegando a avaliar a empresa ali em pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões, né? Contando os aportes que vão ter. O que faz o Lee poder pedir música aqui, né, Josué? Porque no Fantástico, o pessoal que faz 3 gols pede música. Acho que no final a gente pode pedir Se você aí, né? criar 3 corretoras que você Pode. consegue vender para alguém, aí você pode pedir música. Pode pedir música. Você no gosta de Market rock, Lee? Makers. Sempre. Então, ótimo. Bora Então, lá. se não fosse rock, a gente não ia Nacional. deixar. Boa. O rock tem que ser nacional, né? A Sempre. carteira pode ser internacional, né? Bom, nesse papo de hoje a gente vai falar muito sobre a trajetória do Lee no mercado, falar sobre internacionalização de investimentos. Tem muita coisa legal para aprender com um caso de empreendedorismo com uma pegada de perseverança, né? Porque a Avenue hoje é uma história legal, inspiradora, que as pessoas gostam de ver, acompanhar essa internacionalização dos investimentos, mas não foi tão simples assim. Tiveram alguns percalços no caminho dessa avenida de crescimento da Avenue que o Lee vai contar aqui pra gente. Então, se você está acompanhando pelo YouTube, já deixa a sua inscrição, curte o vídeo, ou se quiser preferir o finalzinho do vídeo para curtir, mas ajuda a levar essa mensagem para mais gente. Se você está vendo pelo podcast, não deixa lá de fazer a sua avaliação do nosso conteúdo que está cada vez mais florescendo na cabeça e no coração dos investidores do mercado financeiro. Gostou? Concordo. Ficou bonito, né? Ficou poético. Até para botar uma poesia ao fundo aí. Bom, Lee, a gente começa sempre o papo para dar aquela quebrada de gelo, e desculpa o tapa na mesa, né, Rodrigão? Aquele papo para dar aquela quebrada de gelo e vou pedir para você se apresentar em 30 segundinhos, tentar contar aí de uma maneira resumida quem que é o Roberto Lee no mercado financeiro. Não, valeu. Obrigado pelo convite, episódio 10, né? Episódio 10. Bom, tô seguindo desde o primeiro aí. Aí, maravilha. Aí, ó. Bom, trabalho no mercado financeiro a vida inteira, né? Eu tenho 42 anos. Esse ano fiz 25 anos de mercado. Então, nascido e criado. Assim, e nascido e criado literalmente. Né? De criança, família, mercado financeiro. Ah, é? Assim, meu pai, os amigos do meu pai, meus tios. Então, papo de domingo nunca foi futebol. Foi tipo Selic, o ministro que vai mudar. Mas o seu pai fazia o que no mercado? Tinha corretora. Ah, ele tinha uma corretora? Corretora, Então já é de investimento, família. já é de Esse família. negócio de criar Pô, corretora... Que eu desenhei atrás Ele de criou cautela de algumas moleque. também? Ele fez uma grande, assim. Trabalhou no Bradesco há anos. Depois de conta a história dele, é legal também. Mas, assim, mercado financeiro a vida inteira, back-office, pregão, tipo, sabe aquele cara de restaurante que trabalha em todas as frentes, de garçom, lava prato, faz a comida. No sistema financeiro eu acabei fazendo um pouco de tudo, mas foi na infraestrutura de mercado que eu fiz mais coisas, assim, de criar mecanismos para que produtos que geralmente só o private, o institucional acessam, começar a descer para o investidor pessoa física. Foi assim com ações lá no começo. Né? Comecinho,
você comprava ação da Petrobras via fundo da Petrobras. Uhum. Então, como é que você vai criando esses mecanismos para as pessoas conseguirem investir diretamente? Eu fiz isso a vida inteira e hoje aqui estou na Avenue, né, que é uma infraestrutura para brasileiros, né, e não só, quando eu falo brasileiros, eu digo assim como ecossistema, não só o cliente, né, mas o jornalista, o educador financeiro, o próprio regulatório e o concorrente, né, poderem acessar o sistema financeiro internacional de forma assim, mais ampla, conectando o país com o outro. Então, assim, passou de 30 segundos, mas Não, maravilha. sou esse cara mais um do mercado. E sobre a Avenue, né, a gente não falou, a Avenue foi criada em 2017, mas ela começou a funcionar de fato em 2020. O Lee vai contar um pouquinho, né, o que aconteceu nesse intervalo, mas hoje a Avenue já tem cerca de 500 mil investidores, são 229 mil clientes ativos, com mais de 6 bilhões de reais sob custódia. E a transação que eu falei com o Itaú, né? O Itaú comprou 35% da Avenue, a notícia que saiu no mês passado. O valuation, como eu disse, chega lá a 1 bilhão e 400, somando os aportes que serão feitos. E daqui 2 anos o Itaú vai comprar 15,1% da empresa, tornando-se controlador da empresa. E daqui 5 anos, espera-se que ele tenha 100% do capital da Avenue. Mas antes de falar de Avenue, Lee, vamos fazer aí uma linha do tempo? Bora. Esse processo, você falou que começou no mercado 25 anos atrás, então você tinha, pelas minhas contas aqui, 42 menos 25, 17 anos. O que você fazia no mercado? Cara, eu comecei no back-office de bancão. Fazia liquidação e custódia de ações. No Bilbao Vizcaya, tinha comprado lá o Excel. Há muito tempo. Né? E aí fui trabalhar no pregão depois disso. Né? Fui emancipado lá, tinha os cursos de operador, sei lá, no pregão, aprendi a mandar uma ordem, é tudo muito plástico, né? Então, cresci querendo fazer aquilo lá, porque assim, mas no pregão era ali, no pitchzão mesmo. Porque esse negócio assim, o mercado financeiro sempre teve esse negócio da estética, né? Hoje em dia é mais coletinho, né? Mas naquela época o profissional de mercado financeiro, ele tinha lá, dava de suspensório, né? Mangas regaçadas, então meio Gordon Gekko. Mas como você falou aí do seu pai, você já frequentava lá? Não, já. Quando criança, eu ficava lá. A corretora tinha cofre, porque você tinha cautela, né? Então, sempre frequentei esse mundo de mesa de operação. Não tinha computador nas mesas de operação. Não era só no telefone, um monte de planilha em papel e os cofres onde você guardava as cautelas. Eu passei assim, saía da escola, meu pai tinha a corretora ficava ali do lado. Eu estudei no Dante, escola aqui em São Paulo. Né? Eu saía de lá e ia a pé para a corretora, passava as tardes ali. Então eu vivia muito nesse ambiente. Fui daquelas crianças que cresceu já sabendo o que vai fazer, sabe? Que maravilha. E aí que era pregão. Aí quando eu fui pregão, putz, assim, eu odiei aquele negócio. Cara. A gritaria ali mesmo. Assim, quando eu fui, acho que era 97 para 98 já, né? Pregão, eu fiz o pregão da Bovespa. Né? Tinha o pregão da BMF, o pregão da Bovespa. Ele já não tinha tanto volume, né? Mas assim, o dia a dia ali era um negócio muito assim, estressante em poucos momentos, mas assim, era muito ineficiente, vai. Uhum. Então, e como assim, eu não me adaptei nem um pouco naquela estrutura de pegar a ordem, gritar, assim, um negócio meio truculento, embora plasticamente lindo, né, de se ver de fora, ali dentro era um negócio assim, muito ineficiente. Eu lembro que como eu tinha vindo do back-office, cuidava ali, fazia reconciliação de ações, né? Fazia liquidação. Aí eu descobri porque dava tanto erro depois na hora de liquidar as operações. Porque, de fato, aquele negócio era um negócio caro, né? Porque, imagina, você tinha que manter um monte de gente ali dentro, um ambiente mais hostil. Lembra? Não podia entrar mulher, tá? Noção, cara. Né? Tipo, outros planetas. Parecia outro planeta, se pensar hoje, né? Negócio bizarro. Mas aí eu saí, tipo, odiei e falei, puta, primeiro coração partido, assim. E aí... É legal esse... eu já ouvi vários adjetivos para definir o que era um pitch de negociação, mas quando alguém com uma cabeça mais empreendedora, né, tem alguma vivência de back-office, era um negócio caro mesmo, né? Porque é um espaço que não é escalável, né? Só dá para ocupar o número de pessoas que estão ali dentro, mas para receber todo mundo ali, para ter aquele espaço... Você vai querer só pegar a ordem grande, né? A ordem pequena de pessoa física, você fala, sai daqui, brother. Né? Então, sim, o mercado precisava, de fato... ter uma digitalização, vamos dizer assim, para sair daquilo, né? Qual era o nome da corretora? Você falou da corretora do seu pai? Chama Investplan. Investplan. Só para faz bastante tempo. Deixar registrado aqui. E aí, eu se lembro que assim, quando eu saí do pregão, eu odiei o pregão. Né? Aí fui morar um tempo na Inglaterra,
Né? E na Inglaterra era muito legal, porque isso era 98 para 99. Ali assim, essa época você estava começando a ter mais conversas sobre internet, né? Falava .coms. E lá na Inglaterra tinha muita pesquisa assim, hoje a gente fala de usabilidade, UX. Na época era ergonomia, que era tipo, uma derivada do design industrial, que era assim, pô, como é que as pessoas vão interagir com informações na tela, o mouse. Não sei se vocês lembram, o mouse tinha uma bolinha antes. Sim. Ele não rodava de uma o para outra. Josué fala assim, mas em 99 você tinha quantos anos? 9. 9 anos. Ah, eu lembro. Mas já mexia no mouse. Né? Um mousezinho ali. E já dava para desenhar no Paint ali, né? Sim. Mas estava começando a ter essa ideia de como as informações iam para a tela de pessoas assim, como a gente, né? Pessoas normais. E aí, pô, tava apaixonado por esse negócio mais de... Pô, não tinha nem meu nome, né? Ergonomia, usabilidade, internet. E aí, ó, coincidência da vida, tinha um amigão meu da escola que tinha ido trabalhar na Patagon. Você lembra disso? Patagon foi uma... Assim, lá um pouquinho antes dos anos 2000, 98, 99, 2000, você tinha duas grandes empresas do mercado financeiro. Você tinha a Patagon, que era uma corretora, que começou como um site tipo Infomoney, assim, com informação financeira, fundado por uns argentinos, né, que é o Wences Casares. Depois recebeu uns investimentos do Goldman, imagina, lá na época. Não tinha esse negócio de VC. E depois o Santander comprou por 870 e tantos milhões de dólares. Então, a ideia era que fosse ser uma operação de investimentos online, né? No caso deles para a América Latina toda, e no Brasil estava lá e tinha o Invest Shop, que era do Bozano, né? Também fazia tudo que a gente vê hoje, só que assim, imagina, com internet de escada. Aí fui trabalhar, aí esse meu amigo foi trabalhar lá e falou, pô, cara, você é operador de pregão, né? Tá estudando internet, tá mais próximo disso, pô, volta para cá, vem ajudar a montar isso aqui. Então, e aí acho que eu defino lá como meu primeiro emprego, né? Foi quando eu comecei a ter esse primeiro contato de como você constrói uma nova categoria de negócios. Então, como de fato construir uma infraestrutura onde as pessoas, naquele caso, pudessem investir em ações e em fundos, né? Porque até aquele momento as pessoas não conseguiam ter acesso de uma maneira direta a isso. Você até tinha, mas assim, lembra que a gente falava assim, não investir não era um bicho de 7 cabeças? Porque na época era, né? Investir é para todos. Por que falava isso? Porque na época não era. Sim. Né? Era tudo muito caro. Então, brasileiros, né, para investir, ou eles eram assim, muito tarados pela coisa, ia lá no aquário do pregão, ou não tinha muito acesso. Não era um negócio feito para escala, né? E ali estava ali em 98, 99, a gente estava começando a estudar como é que você pega esse mundo de gente e coloca para dentro, né? E a primeira coisa que você faz é tentar montar uma infraestrutura. É que assim, você fala em infraestrutura, parece que é só tecnologia, mas é muito além disso, né? Tecnologia, educação financeira, né? Uma linguagem diferente, como é que você atrai jornalistas para cobrir esse assunto, como é que você atrai educadores financeiros. Na época não tinha nada, né? Então você tinha que começar... Eu lembro lá tinha, a gente tinha, sei lá, dezenas de jornalistas que trabalhavam dentro da Patagon. Na UI teve também, né? Você tinha que ter o analista, você tinha que ter os jornalistas, educadores financeiros, tudo rodando ali para você tentar criar um ecossistema. E também tecnologia. Então eu lembro que a gente fez um monte de coisa legal ali. Em abril de 99 a gente mandou a primeira ordem para a Bolsa, né? Foi quando a gente... o tal do home broker. Que eu sempre falo assim, é termo brasileiro, né? Você fala home broker para gringo, o cara acha que você é corretor de imóvel. É mesmo? Então, e aí nessa corretora eu aprendi assim, né? Pô, como é que você cria esse ecossistema? Tem que andar no ambiente regulatório. Imagina, cadastro em papel, você tinha que começar a trabalhar para ter um outro tipo de estrutura, com o regulador, né? Com a Bolsa. A Bolsa controlava muito a infraestrutura, então como é que você convence ela a mexer no código dela aqui e ali, ou flexibilizar uma regra aqui, outra lá, né? Onde é que você vai fazer marketing? Eu lembro que tinha uns contratos, assim, aquela época de pré-bolha, puta, meu, tinha uns contratos, não era zilionário tudo, assim, era muito parecido com o que a gente acabou de viver, assim, nesse ciclo de venture capitalists. Mas era muito, muito, muito dinheiro rodando nesses mundos de .com. Então, por mais que não tenha dado nada certo, ali a gente teve muita experimentação e para mim, porra, foi uma puta de uma sorte, porque eu trabalhava com os caras assim bizarramente fodões, assim, né?
Então, de marketing, a tecnologia, a regulatório. Então, eu tive uma influência no comecinho de carreira muito grande, de caras muito bons, assim. Então foi na Patagon que nasceu o primeiro home broker brasileiro. Na verdade, em abril de 99, a Bolsa, né, ela permitiu que todo mundo mandasse ordens eletrônicas. Certo. Então, naquele mês, todo mundo mandou as ordens. Uhum. Não sei nem se ela foi, talvez tenha sido a primeira. Tinha ela, tinha a Socopa, tinha o InvestShop, tinha várias outras ali. Mas de tamanho mesmo, a Patagon e o InvestShop eram as principais. Legal. E que fim levou a Patagon? Cara, Quando ela foi vendida? depois que veio 2001, não, ela foi, quando veio 2001, né, quem tocava até era Ana Botim, que hoje é presidente do Conselho do Santander, o pai dela estava vivo ainda. Eu lembro que ela mesmo veio e fechou todas as operações. Né, eles encerraram as operações, né, no mundo inteiro, estava lá no Brasil, na Argentina, Venezuela era um puta mercado grande. Né, tinha filial em Miami, tinha escritórios na Espanha, na Alemanha, e de um dia para o outro, acabou. Né, encerraram a operação. Algumas operações, essa brasileira foi vendida para os sócios originais, para os criadores lá, para os argentinos, virou Lemon Bank. Né? E no mundo, enfim, InvestShop também vendeu lá, era do Bozano, acabando acho que no Unibanco. Mas esse fechamento foi por causa da bolha. Da Cara, era um investimento bizarramente alto. Tá. Né? Zilhões ali, muitos milhões de dólares. Projetos com literalmente milhares de pessoas envolvidas, umas empresas gigantes. Pra você ter uma ideia, em 98, 99, a gente tinha um contrato de publicidade com o UOL para ter banner e uma sala de bate-papo, assim, 8 milhões de dólares. E por uma receita que não existia. Tinha, sei lá, tipo, a Bolsa fazia 400 milhões naquele dia. Naqueles períodos de começo de, sei lá, não é tão começo de mercado, mas de começo de mercado eletrônico, né? Então, assim, não tinha tamanho. Uhum. Né? Assim, o negócio ia dar resultado, é que ele ia mudar o mundo, e de fato mudou. Né? Mas começou a ficar meio claro que esse negócio vai dar resultado daqui a muitos anos. Então vai acontecer? Vai. Quando? Daqui a muito tempo. Mas ali você já tinha percebido pela sua experiência no pregão ali que aquilo dali era uma oportunidade? Então, não tem como, não tinha como não virar aquilo. Né? Porque embora fosse muito, assim, o mercado eletrônico fosse muito pequeno, se comparado com o mercado viva voz ou com o mercado mais tradicional, né? A tecnologia do roteamento de ordem eletrônica era tão mais eficiente, embora imatura, que era só questão de tempo para ela atropelar esse mercado que já estava estabelecido ali na voz, no papelzinho, na anotação. Né? E foi o que aconteceu, só que demorou bastante. Aí quando eles finalizaram a operação da Patagon, eu fui trabalhar na Ágora, né? Ajudar a montar um negócio ali que chamava VIP Trade, que era acho que foi a primeira operação eletrônica de home broker, né? Que tinham profissionais do mercado financeiro por trás. Porque antes, tanto no InvestShop quanto na Patagon, a turma era toda não de mercado. Então era muito publicitário, muito jornalista, muito cara de tecnologia, mas de mercado financeiro não tinha ninguém. E na Ágora, os caras eram corretores. Né? Então quando juntou o corretor com a visão de tecnologia, aquilo começou a ganhar uma atração tremenda. Então o cara sabia fazer pricing, sabia cobrar, sabia liquidar, sabia vender, né? Tinha time de sales. E o negócio foi indo crescer. Acho que a Ágora, se não me engano, o VIP Trade na época chegou a ter, sei lá, 70%, 80% de market share. Caramba. Bizarro, né? Só que assim, o mercado é pequeno. E isso que ano que era? Foi isso 2001? Aí devia ser 2001 até 2003, quando eu saí para montar a Win. Uhum. E naquela época já estava com o Bradesco? Não, acho que o Bradesco foi em 2008. Ah, foi 2007. bem mais pra frente. Foi bem mais pra frente. Acho que as bolsas já estavam com capital aberto. Acho. Tá. Já tinha desmutualizado. E no meio do caminho aconteceu tanta coisa assim, né? Uhum. Mas aí em 2003 para 2004 eu saí para montar o Win. Né? E por quê? O que fez você pensar, agora eu vou montar meu próprio negócio? Porque era fácil e a gente sabia fazer. Né? Justo. Então, e os caras não sabiam. Não, eu começava a ver assim, cara, o corretor tradicional, porque era assim, eu cresci no mercado financeiro, eu também cresci com os donos de corretor, assim, eu chamava todos de tio isso, tio aquilo, tio isso, tio aquilo. E eu via eles, assim, eles sempre tratavam o mercado eletrônico, assim, os garotos, né, e eles gostavam de mim, né. Então eu chegava lá, era super bem recebido, né, e era mais eles perguntavam como é que fazia, e eu começava a perceber assim, pô, essa turma tá esquecendo como correta. Né? O corretor que desaprendeu a fazer corretagem. E na época, para montar corretora, você tinha que comprar os títulos patrimoniais. Uhum. Né? Então não tinha... Era tipo carta patente.
E sabe quanto custavam? Eu Era uns sei 300 mil reais. uma bica, né? Era caro pra época, mas nem se compara com o que foi depois. Então dava pra... Depois, dava. como assim? Esses negócios, esses preços de títulos patrimoniais, que depois viraram ações da Bolsa. Ah, Hoje, pra você sim. montar um corretor, o capital inicial é muito alto. Na época não era tanto. Né? Então era mais um investimento em tecnologia. Porque depois, quando teve o IPO, trocaram essas cartas por ações. Por ações das bolsas. E aí depois esse negócio foi um valuation absurdo. Foi um valuation absurdo. Né? Cada ação, de cada título patrimonial da Bovespa valeu X ações da Bovespa. Cada título patrimonial da antiga BMF valeu ações da BMF. Depois eles se juntaram, né? Virou BMF Bovespa. E aí a história, vocês conhecem, virou B3. Sim. Mas lá atrás não. Então assim, dava para montar e a gente montou a Win literalmente assim, da sala da minha casa. Assim, A gente né? quem? Garagem. Era meus sócios na época. Também foram meus sócios na Clear, que é o Paulinho, Paulo Mazon e o Tico. Mas eles já estavam com você ali na Ágora? Já tinham alguma experiência? Já. O Paulinho trabalhava no pregão da BMF, né? Numa corretora que chama Exata. E o Tico, o Procópio, era o cara de tecnologia, mais engenheirão, assim, de código, mais pesado. E a gente sempre trabalhou junto lá naqueles 2 anos de Ágora. Ficamos muito amigos. Né? A gente ganhou um bônus, saímos, compramos um título, cada um foi montar a corretora. Mas montou assim, literalmente, metade do tempo era na sala da minha casa, metade era no bar ali, não lembro, tinha o Samaro, na Joaquim Floriano, aqui perto do Pirx. Né? A gente ficava ali alternando, foram, sei lá, uns 6 meses para construir os códigos iniciais. E aí a gente lançou a Win lá em 2004 para 2005 naquela feira que chamava Expo Money. Né? Ou seja, o Lee talvez não foi quem criou o Home Broker, mas criou o Home Office, né? Home Porque office. a turma começou a trabalhar... Não tinha escritório, né? Porque assim, pô, o dinheiro era contado. Já tinha gastado metade com os títulos. Então, pô, como é que faz o resto? O escritório me apoia. E Expo Money, para quem não pegou a referência, né? Era uma feira... Era muito legal. Talvez hoje tenha algo parecido com o que é a Expert, né? Sim. Só que a Expo Money era muito mais varejo, né? Era um varejão, eram os traders lá fazendo pitch lá na hora, ao vivo, e era muito legal, assim, era um evento 100% varejo, né? Talvez a Expert, fazendo paralelo, ela colocou mais o mundo institucional ali, né? Que não deixa de ser legal, mas é que era também um momento único do mercado, né? Acho que foi a primeira vez que o brasileiro estava apaixonado por ações, né? Era aquele assunto que... Tava começando, porque foi a primeira vez que teve acesso também. Porque verdade. A gente já teve outros momentos de alta, mas não era uma acessibilidade tão grande pro investidor. Então, lotava, era muito legal. Na época tinha começando ali o Gustavo o Gustavo Cerbasi, o Ricardo Amorim, né? Falavam muito, e foram os primeiros caras a falar sobre finanças, investimento em ações, e aí você tinha corretoras que já entendiam o cliente, conseguiam abrir uma conta com pricing adequado. E o mercado assim nasceu ali, porque tinha uma coisa que não tinha antes. Mesmo na época da Patagon e também da Ágora, que era ecossistema. Né? Ali você já tinha influenciadores, não com esse nome, mas já tinha lá o Cerbasi, o Ricardo Amorim. Né? Você tinha uma regulação que se moveu muito a favor da pessoa física. Né? As próprias estruturas de abertura de conta começaram a ficar online, as ordens começaram a cair de preço, enfim, vários os jornalistas já conseguiam cobrir com uma linguagem adequada para o público final, então nasceu um ecossistema, e desse ecossistema nasceu a indústria. Né? E, assim, e ela vai evoluindo sempre desses pontos. Então ali foi, no começo dos anos, assim, de 2005 até 2010, a Win fez muito sucesso, ela cresceu muito no comecinho. Porque ela foi a primeira que tinha uma interface muito, muito amigável. Né? Depois buscar na internet, assim, WinTrade, Home Broker, ela para toda azulzinha, assim. E facilitava muito, porque você diminuía muito o atendimento. Então, a indústria começou a andar muito ali. E aí a gente participava da bolsa, e a turma ali olhava pra gente e falava assim, e eles abriam as portas pra gente, porque gostavam da garotada, como eles falavam. A gente falava de mercado eletrônico, mas para os corretores da época era muito mais uma curiosidade. Ninguém acreditava muito que o mercado ia se mover inteiro para o eletrônico. Né? Então, eu falei assim, igual a gente falava de comprar livros pela internet, eu escutava muito. Você acha que alguém vai comprar ação pela internet? Isso é coisa de garoto. As pessoas, os investidores de verdade, sempre precisam do broker do outro lado, né? O telefone. E aquilo se mostrou como em tudo, né? Distribuição online, se mostrou super errado. E todo mundo apostou naquilo. Então, a Win, quando o mercado tracionou, tinha, sei lá, 15 mil clientes, já era muito na época, né?
Mas quando o mercado foi andar para aquilo, de repente a gente tinha 10, 20, 30, 50 vezes mais clientes que as corretoras tradicionais, que estavam no telefone e não tinham capacidade de atender. Então começou a crescer muito e assim, só que assim, muito garotos, né? Você Então, falou da facilidade da Win, me deu me veio uma memória que eu comecei no mercado pela Infomoney em 2009 e um dos meus primeiros trabalhos lá era fazer a cobertura das carteiras recomendadas das corretoras. Porque tinha corretora pra caramba naquela época, então tinha 20 a 30 carteiras. E no site da Win era onde era mais fácil encontrar, porque a carteira já ficava lá até pronta ali no site. Você já entrava, geralmente as outras você tinha que encontrar o e-mail de alguém para mandar o e-mail para preparar um PDF. Às vezes nem tinha a carteira pronta. Assim, sabe quem fazia? Era o Fernando Góes. Sim, o Góes, até um abraço pro Góes, também tá acompanhando Market Makers. Ele bati um papo com ele disso aí. O irmão dele também foi o Zé Góes. Super inteligente, cara, assim. Né? Que um era mais grafista, ainda é, outro mais matemático, fundamentalista. O Zé é mais a cabeça de opções e tudo mais. Mas mais quietão, assim. O Fernando, ele sempre foi mais espalhafatoso, assim, né? Então era a nossa cara ali. Mas tudo, de novo, tudo estava experimentando linguagens. Né? Experimentando, cara, onde você passou do ponto, né? E todo muito conservador, porque o mercado financeiro era muito conservador. Mas você falar com o pessoal físico já era um absurdo, entendeu? Então, dependendo... E o regulador estava observando ali também, cara, qual é o comportamento que a gente quer para esse negócio? E não tinha BSM, imagina. Não tinha... Hoje tem lá os PQOs. Legal. O que é a BSM? BSM é a autorregulação do mercado, assim, distribuição, a bolsa é bolsa supervisão de mercado. Entre outras coisas, ela vê assim, ela certifica todo mundo que está apto a operar, tem regras muito bem estabelecidas que hoje a bolsa publica no ambiente de negociação, no ambiente de custódia, e a BSM vê se vocês estão cumprindo tudo isso. Não tinha essas coisas. Então mas se tivesse também, eu acho que no mercado não teria conseguido andar. Porque o regulador ele vai bem quando ele observa e atua, observa e atua, sem demorar muito. Uhum. Né? Porque também se não observa, vira terra de ninguém. Sim. Né? Então, mas nessa época estava começando a se formar tudo isso. Então, o que você pode fazer, o que você não pode fazer. Opções, na época, não negociava no eletrônico. Não, mentira. Em 2005 já negociava, mas quando começou o home broker, não negociava no eletrônico. Então, a pessoa física era só ações. Depois começou a ter os outros instrumentos. Aí tinha que fazer provinhas para você poder negociar. Então, o mercado vai se desenvolvendo, né, na frente de tecnologia, mas em todas as outras também. Na Win, eu acho que foi o momento da inflexão no mercado, assim, do ponto de vista de infraestrutura. O que pode, o que não pode, como você manda ordens para a bolsa. Imagina, o data center era dentro das corretoras. Né? Então, você gastava um dinheiro enorme em infraestrutura. E a maioria dos computadores não era assim. Você não ia na Dell comprar computador. Você ia na 25 de março montar o seu servidor. De repente, você estava cuidando de milhões de dinheiro de cliente. Mas, assim, num servidor que, tem uma xícara de negócio de café em cima. Que era a infraestrutura da época. Não, tem história disso. Mas foi muito bom, do ponto de vista de mercado, de produto. Tinha muita visão de... Te aprendeu muito ali como vender um produto, como desenhar um produto de ponta a ponta, não só da tela para frente, mas principalmente da tela para trás. Só que do ponto de vista de gestão de empresa, tinha uns garotos assim, muito inexperientes. A empresa crescia em headcount, né, e crescia, e a gente não sabia cuidar da carreira das pessoas, enfim. Chegou lá em 2010, a gente decidiu sair para montar, para começar de novo, voltar para a garagem com a Clear. Né? A Clear já veio em 2010? Clear, a gente foi pra garagem em 2010. Voltaram pra garagem. Vamos pra garagem. Então, e assim, uma delícia, né? Porque você começa a olhar... Assim, num mercado que se desenvolve rápido, ele se desenvolve e ele vai envelhecendo as tecnologias. E tinha uma coisa acontecendo, assim. Em 2010, eu acho que foi 2010, a Bolsa... a Bolsa fez assim, ó... Galera, invistam em tecnologia. E ela dava dinheiro para as corretoras. Tinha um programa lá que era o PAT, Programa de, acho que aprimoramento tecnológico, uma coisa assim. Você chegava lá com a nota no final do mês, ela te reembolsava. Né? Só que nem comprava tipo carro, comprava qualquer coisa, assim, tudo menos computador. E aí, mas era assim, tudo muito bagunçado, não tinha, sei lá, previsibilidade. E lá para 2010, a Bolsa montou um negócio que era o colocation. Eu acho que foi 2010. Assim, de repente você não tem mais o data center dentro de casa e você vai colocar sua infraestrutura lá dentro de um negócio que a própria BMF Bovespa, na época, cuidava, entre aspas, né? Você tinha que cuidar lá com seu time, mas ele já facilitava muito
esse custo de carrego da tecnologia. E aquilo, mudou tudo. Você olhava para frente e falava assim, cara, todo mundo... Porque em 2008, 2007, 2008, o Edemir, que era o presidente da Bolsa, ele falou assim, vamos buscar os 5 milhões de clientes, né? Campanha com o Pelé na época. Essa foi um clássico, né? Foi um clássico. Que o Pelé falou não invista em ação. Invista em imóvel. Se já existisse fundo imobiliário, teria sido uma boa. Porrada. Em 2010 já tinha encerrado de vez o pregão Viva Voz, né? Já. Assim, posso até falar disso, porque assim, cara, encerrar o pregão Viva Voz, o pregão era o símbolo do mercado. Esse Edemir é um cara muito corajoso, porque, cara, o cara patrocinou o fim do pregão eletrônico. Não imagina, cara? Tipo, os caras queriam matar ele. Só que, cara, quando você acabou com o pregão eletrônico, você fez a infraestrutura do mercado evoluir violentamente, cara. Você não conseguia mais concorrer com aquele negócio meio analógico, não totalmente analógico, arcaico, cheio de erro, né? Para ficar no ambiente do erro. Né? O erro que você está dizendo é a questão da compra e venda, as ordens, a anotação ali que acontecia, né? Entre outras cositas a mais. Eu acho que para quem lê a história lá que o antigo nome era o Reminiscências, né? Que é a história do... Aliás, o nome do atual, Jesse né? A história do Jesse Livermore. Acho que dá para ter uma noção ali, Sim. que era como a negociação era feita no início do século XX, né? Que falava das operações, né? Que... Podia fazer Zé com Zé, né? Você vende para você mesmo, Sim. puxava o preço. Porque tem alguns vídeos no YouTube que você consegue ver e na hora que você olha, você fala como que acontecia a comunicação como é que dá ali, pra né? entender Como é que o que tá entendia, né? Mas não dava, assim, entendeu? Porque eu lembro que assim, eu fazia reconciliação. Chegava no final do dia, tinha que ir lá pegar a ordem que estava no mapa, né, que foi executada com o que foi entregue. Era mais ou menos ordem de grandeza, assim, entendeu? Não batia 100%. Então a conta erro era um negócio gigante, né? Então, mas era assim muito ineficiente. Só que assim, voltando lá, então tava todo mundo falando, vai ter 5 milhões de clientes para a gente surfar aqui nesse mercado novo. Os antigos corretores de pregão falaram assim, a gente tinha acabado de desmutualizar a bolsa, então todo mundo estava muito capitalizado. Os corretores ganharam bastante dinheiro. Vamos investir correndo nas infraestruturas. Então todo mundo investiu demais em infraestrutura para fazer home broker, para atender o cliente pessoa física. E assim, de repente, a infraestrutura mudou. E os 5 milhões de clientes não vieram. E estava todo mundo investido numa infraestrutura que, num piscar de olhos, se ultrapassou, porque agora é colocation. Explica que bom que você voltou para o colocation. O que muda na prática levar isso lá para onde hoje fica a bolsa, né? O que isso muda de vantagem para a corretora e até por que é uma transformação tão você grande? Você mantém um ambiente mais uniforme, em tese. Entendeu? Porque você tinha gente que entendia mais de infraestrutura. A Win, acho que era uma delas. Você também tinha corretoras internacionais que já tinham aprendido aquilo lá em Chicago. Estavam trazendo para cá. Né? E você tinha lá os corretores que estavam saindo do pregão, do telefone, tendo que aprender assim, correndo, como montar uma infraestrutura de rede, né, de telecom, qual equipamento comprar, como cuidar do equipamento, como saía do ar demais, lembra? Essas operações naquela época. Então, quando você colocava uma infraestrutura que ia ser, entre aspas, assim, gerida num ambiente único pela bolsa, né, você meio que equalizava tudo. Só que todo mundo tinha investido naquela outra, que era o data center dentro das corretoras. Então todo mundo botou grana para ter o seu próprio data center e a bolsa com o colocation... Isso é um. 2 era, os 5 milhões de clientes não vieram. Só, quando a previsão era 5 milhões, a bolsa tinha em torno de 500, né? 500 é o que falava. Nas minhas contas devia ter 100 no máximo, assim. 500 CPFs. Quer dizer... 500 mil CPFs, 500 mas mil repetia. repetindo... Entendeu? Então não tinha, você vê pelo volume no mercado, né? Depois você tinha uma outra coisa que assim, não vieram os números de clientes na época. E o segundo inundou uma concorrência nesse cliente que era o iniciante. Só que ali você já tinha esse mercado eletrônico rodando há, sei lá, um tempo, né? 10 anos. E aí estava todo mundo focado nesse primeiro investimento, né? No first time investor. E aí o que começou a acontecer era assim, cara, quando o cliente iniciante ganhava um pouquinho de sofisticação, ele se descolava das ofertas. Porque era tudo muito feito para o cara que não sabia absolutamente nada. Porque tinha uma ideia no começo que assim, se você não conseguir ensinar uma criança, então tá tudo errado. Mas não, é investimento, um pouco mais sofisticado. Mas assim, todo mundo estava ali, tentando pegar esse primeiro investidor muito, muito, muito básico.
E aí o que acontecia? O cara aprendia a negociar, precisava fazer uma estratégia de opção, uma operação a termo, né? Day trade, ou, sei lá, operar futuros. O que acontecia? Ele se descolava muito rápido, ou 100% dessas ofertas iniciais. Então, só que esse cara que ganha um pouquinho de sofisticação, não estou falando que ele é um super cara do mercado financeiro, né, que manja de valuation e regras muito sofisticadas, mas ele conhece mais da operação, ele se descola inteiro. Só que é este o perfil que trazia a margem inteira do mercado. E olha que engraçado, esse cara ele pagava muito baratinho na corretagem na época, né, já começou a ter corretagem fixa naquela época. Só que quando ele precisava fazer uma dessas operações mais técnicas, mais sofisticadas, ele tinha que voltar para o telefone, né, porque não eram automatizadas. E aí pagava caríssimo de novo. Então, mais uma vez, tinha aquele negócio, opa, esses negócios que só o mercado institucional acessa com qualidade, acho que chegou na hora de colocar para a pessoa física, né, o investidor individual, como todos nós aqui. Então, somando tudo isso, né, uma tecnologia da nossa concorrência mais ultrapassada, todo mundo focando num cliente muito iniciante, caríssimo, carregando infraestrutura caras. A gente falou, pô, vamos montar uma corretora desenhada assim, mais para o pós-trade, para automação, que a gente vai voar. Tanto que Clear não vem de transparência Clear, vem de clearing, né? Então, era para ser uma clearing. Tanto que a gente se orgulhava muito lá era do nosso back-office, né, que acontecia depois da negociação. Então, lá pela primeira vez você teve o day trade, como a gente vê hoje, com a garantia, com a alavancagem, zeragem no final do dia. Uma operação a termo custava lá, sei lá, 1% para montar a operação. De repente, um custo fixo. Futuros, alguém chegou a fazer tipo maior, a maioria das negociações de mini contratos no começo era tudo da Clear, né? Então assim, a gente vai desenvolvendo. Então agora, como é que você explica para as pessoas o que é negociação? Então começou ali a ter aquelas salas de trade também com o Fernando Góes, o Bo Williams, o Rafi, né, explicando o que é um gráfico, como é que você olha em tempos mais curtos, né? Aí, o que é uma operação a termo, o que é uma estratégia de opção. Imagina, 99% dos nossos clientes não sabiam que era uma trava de alta, uma venda coberta. E como esse instrumento pode melhorar a carteira deles. Na Clear você conseguia já... Ele já te dava todas as pontas, né? Quando você queria fazer uma operação de opções, ele já conseguia te estruturar isso, né? E no back-office também. Então, para dentro de casa, você precisava de um mundo de gente. Por que isso que ninguém queria deixar a pessoa física fazer? Porque o cara o corretor, o trabalho dele não acaba quando ele faz uma execução, começa, né? Depois tem que liquidar aquele negócio, custodiar. Então, para uma operação dessa, precisava de um monte de gente. A gente automatizou tudo. Então, a Clear conseguiu de um modelo de infraestrutura, de atendimento a este tipo de público, que era um público dentro de outro, né? Muito bom no começo, né? E a gente voou, assim, literalmente, assim, foi muito rápido. E olha que engraçado, quando a gente cresceu, assim, acho que nem 6 meses depois, a gente estava brequivado, escalando, né? Abrindo conta para dedéu. Também tinha um monte de regulação nova. Foi pela primeira vez que você não precisava mais mandar documento para abrir a conta. Imagina, você tinha que ir no correio, colocar 20 páginas de documento assinado, alguns lugares com firma reconhecida. Era um milagre abrir uma conta, né? Então, como a regulação avançando, também melhora. A primeira conta que eu abri foi assim. Não, a minha já foi... foi tudo certinho. Não, imagina como era antes ainda, né? Você tinha que chegar de joelho lá pro corretor para ele abrir a conta para você. Então, e aí a gente estava escalando a corretora. E ela, assim, a gente brequivou muito rápido. Menos de 6 meses, a operação estava no positivo, né? Já apanhando um monte de problema, tudo que é lado, né? Mas a gente estava a operação indo bem, a gente já dominava muito bem como que era o pós-trade, como liquidar. A gente tinha um time muito eficiente, era um time muito pequeno. Eu lembro que na época a Clear tinha 30 pessoas. Nunca mais, nem menos. Porque 30 definia a operação, precisava de 30 pessoas para aquilo rodar. Então ela crescia e mantinha o headcount. Talvez um dos erros tenha sido não querer crescer em outras frentes, porque a gente ficou muito eficiente ali também. Quando você brequiva rápido, tem um risco aí para o empreendedor, que é você se apaixona pela linha azul do teu balanço. Fazer aquele arroz com feijão ali. Porque me dá muito medo começar um negócio. Mais instituição financeira, onde o giro roda lá em cima, você não quebra na empresa, você quebra na física, né? É garantia para tudo que é lado. Então, acho que a gente meio que se apaixonou um pouco pela aquela linha azul e não quis expandir mais. Mas, enfim. Mas ia expandir para onde? Para outros produtos, né? Sabe que a gente tinha uma ideia inicial na Clear muito de fazer renda fixa.
Só que a gente entendia assim, o plano de renda fixa era muito longo para você brequivar, né? E não ia dar tempo, assim, nosso caixa não ia aguentar. Então você vai para o mercado de renda variável que tem um retorno sobre o ativo do cliente maior, né? E aquilo, em tese, ia financiar nossos planos de renda fixa. Mas na época a renda fixa ia ser o quê? Tesouro direto. Tesouro direto. Então ter a mesma... A Rico estava fazendo muito bem, né? A tia Rico e a Ex-Invest na época, mas a Rico, eu acho que a Rico, ela foi a primeira empresa que conseguiu ter margem nesses clientes. O cliente muito pequeno era muito deficitário. Então a Rico tinha um modelo ali que os caras conseguiam ganhar dinheiro, né? Embora ainda não tivesse escala, tinha um negócio interessante acontecendo ali, né? Que todo mundo olhava e falava assim, o Norberto, aquela turma lá da Link era muito boa, né? E a gente ficava ali fazendo mais renda variável na Clear, e eles ali, na época chamava Octo, né? Era Link Trade, virou Octo, uma coisa assim. E eles tinham um modelo interessantíssimo ali, que a turma não estava entendendo como é que os caras ganham dinheiro e abriam tanta conta, mas o mercado observava muito eles. Mas enfim, no nosso lá na Clear, a gente começou a escalar tanto, abrir tanto, que a gente falou, pô, vamos fazer aquisições, né? Eu não vou comentar em delicadeza de falar quais as aquisições eram aqui, mas a gente chegou a fazer shake hands, assim, de comprar 2 corretoras para colocar para dentro, anexar o cliente e escalar a partir dali. Então a gente fez o deal verbal, falou, agora tá aí, agora que a gente vai lá levantar dinheiro com os VCs, já tinha um negócio de VC aí, né? E, acredita, a gente não conseguiu levantar, não levantamos 1 centavo. Que ano que era? Isso é 2012. A primeira ordem da Clear foi junho de 2012. Acho que isso foi final, novembro, setembro, né? Pode ser, ou dezembro, mas era por aí. E aí falamos com vários VCs. Vários, assim, todos. Eu nunca falava assim, cara, o seu papel não é pegar empresas que estão escalando, precisam de capital para juntar e crescer. Mas pô, é o business de um mais óbvio e não levantamos. Mas entendeu? qual era o motivo? O que acho no checklist? Não, era que a idade? o VC ali ainda estava buscando coisas maiores. Você estava descendo do private equity, aqueles cheques de zilhões, para coisa. Então você meio que precisava forçar o negócio a ser maior. A gente era pequeno ainda. Tá. Vocês ainda eram pequenos para um VC. Exato. Tá. Eu lembro que aí eu era conselheiro da Ancor e tinha um cara lá da XP, que era o Marcelo Mazonave, o fundador, que também era conselheiro. Eu colei nele e falei, Marcelo, me apresenta esse tal aí de Martim lá da DA, que os caras tinham levantado um cheque, um valuation de 1,1 bilhão em 2011 ou 12, desculpa, em 2012. Cara, não existia. A XP, no caso. Não existia. Cara, não existia esses números no mercado. Corretora valer 1,1 bi. Ele, quando anunciou, a primeira coisa que aconteceu foi cair o nosso negócio, né? Porque o cara já estava falando em outros números. Mas assim, eu lembro que o mercado ficou com o queixo caído. Porque assim, como assim você tem uma empresa sendo avaliada? Olha como o Martim foi, né? O visionário para valer. Porque aparentemente naquela época você tinha alguns problemas de crescimento. Como combater as redes de agências dos bancos? E aparentemente aquele negócio que o Guilherme estava montando ali do novo tipo de agente autônomo, aquele que não trabalhava dentro da corretora, tinha sua própria marca, né, se distribuía ali, ganhava capilaridade no interior. Aquilo tinha um negócio diferente ali, porque ele misturava um educacional com distribuição, enfim. Cara, mas aconteceu aquele número. Aí falou, pô, então se foi para lá, pode vir para cá também, né? E aí nessa de conhecer, de aproximá-la com o Marcelo, com o Guilherme, acabou de que vai sair para comprar, fomos comprados. É que eu ia falar, né? Que você falou da Rico, no final a XP juntou os dois, né? Porque acabou levando... qual foi? A primeira compra foi a Clear, né? Aí a Rico acho que foi 1 ano depois. Um pouquinho depois. Né? Tiveram várias outras menores, assim, de infraestrutura, mas outras tentativas. As mais relevantes até em número de clientes foi a Rico e a Clear. Foi. Porque a marca Clear ela foi mantida, né? Aquela comunicação... Tirava essa parte que você não quer numa carteira mais longa, né? Que era de trading. Né? Porque assim, numa gestão patrimonial, aquilo é meio tóxico até, né? Então como é que você joga essa parte de trading para uma marca segregada? Você tinha lá na época XP como uma marca mãe, ganhando, a gente fala lá, mas ganhando, a gente está começando a falar de desbancarização, ganhando tamanho, e você precisa de uma marca de proteção ali de mercado, meio de guerreiro, tubaína mesmo, né? E a Rico entrava ali com isso, e ela tinha um modelo que ela fazia isso e ainda ganhava dinheiro, né? Então ficava um negócio bom ali. Só que quando entrou a Rico, né, nenhuma outra corretora conseguiu entrar, porque ia baixar preço, baixar mais. Né? Então as inovações iam acontecer muito rápido lá. Você pegar assim, de verdade, acho que você não teve nenhuma outra, pelo menos que eu me recorde aqui, corretora que de fato passou arrebentação
depois daquela transação, né? Mas nasceu também um modelo novo de negócio. E aí, falando dessa venda para XP, né? Agora a gente já chegou na segunda corretora, já 2/3 do papo já foi aí. Essa venda não foi simplesmente uma venda e partiu para outro negócio, né? Porque você entrou dentro da XP também, Sim. certo? Não, foi super legal. Agora, assim, porque quando você vende empresa, acho que você pode vender quando já deu nas tampas, chegou no número, ou foi mal, ou foi bem, e, ponto final, e aí você sai. Ou você faz uma transação dessa quando você acelera ela muito. Eu acho que essa transação da Clear com a XP acelerou todo mundo. Depois com a Rico acelerou mais ainda, né? Uma categoria começou a se formar. Porque no final a XP ela tinha uma coisa que era... Ela tinha comprado a American Invest do Clebinho, que faleceu. Cara, se tivesse que entrevistar alguém aqui, eu ia falar Clebinho, cara. Esse cara me deixa muito saudade. Mas ela era uma corretora, cara, era regional no Rio de Janeiro, uma corretora muito básica, assim, do ponto de vista de infraestrutura. E ela cresceu em cima daquilo, né? Então começou a ficar um gigante com as perninhas muito finas, né? Então, quando você junta com a Clear, com a Rico, você faz um ecossistema tecnológico mais potente, uma linha de partida melhor, né? O negócio começa a ganhar corpo. E ali a gente tinha uma visão de que, se a gente faz esse deal, a gente acelera tudo. A gente trocou ações na época, né? Então, eles pegaram e aí eu assumi lá. Aí eu te conheci lá, né, bicho? Sim. Né? Eu continuava como CEO da Clear e assumi tecnologia e marketing, né? E ali, que me parece meio maluco, assim, tecnologia e marketing, né? Porque é distante um mundo do outro. Mas você tinha ali alguns problemas que a gente enxergava, assim, como que esse mercado vai crescer? E, aparentemente, lá em 2013, você tinha que... Cara, tinha 3 problemas para encarar. Um era de distribuição, de novo lá, como que você combate o banco com tantas agências, tão estabelecido, né? E, cara, parecia lá que o Guilherme já tinha craqueado essa resposta, né? Com os agentes autônomos, porque ele investiu muito, assim, junto com... Você pode falar, assim, esse business de agente autônomo do Guilherme viu sozinho, ninguém mais viu, né? Então, agora, ele viu e desenvolveu a regulação em volta, né? Ele influencia, desenvolveu muito educacional para a turma, ajudou. Você pega os agentes autônomos mais antigos, acho que quem pagava o curso para ele fazer certificação era o próprio Guilherme, né? Então, assim, ele desenvolveu muito esta lógica de distribuição. Então, parecia que tinham resolvido o negócio lá. E tinha mais 2 problemas sérios. Um que era de tecnologia, como é que esse negócio escala? Porque, em 2012, todo mundo somado de corretora abria 500 contas. Pega todas as corretoras, assim, soma tudo aí. Não davam 500 contas, né? Quer dizer, nada, absolutamente nada se comparado com hoje. Dinheiro que vinha nada também, vinha assim por mês, 300 milhões para todo mundo. Imagina, assim, Clear, Rico, XP junto tinha 70 bi, 60 mil clientes, né? Tipo, o sonho do 100 bi era um negócio assim, tipo, inatingível, né? Os números se provaram reais muito tempo depois. Eu acho que esse é o talento do Guilherme, ele viu muito isso antes, né? De empreendedor mesmo. Mas enfim, então tinha esses problemas. Então na tecnologia, como é que você dá elasticidade de crescimento? Como é que você vai para 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 contas por dia? Às vezes é no sistema, mas às vezes você precisa trabalhar no ambiente regulatório de, será que precisa mesmo pedir esse dado? Porque os clientes estão travando aí, né? Então você precisa trabalhar nessas outras frentes. Enfim, ou às vezes é força bruta também, né? Põe lá, mete uma grana aí, processa mais rápido, né? E do lado de marketing, que eu acho que era mais sofisticado, a gente tinha um paradoxo na indústria, que era assim, a base de clientes que tinha nas corretoras, principalmente lá no SP, assim, ninguém tinha base de clientes de 70 mil contas, era conta pra caramba, né? Você tinha uma base assim, ultra qualificada, por tipo acadêmico, de formação, de entendimento de mercado. Só que a penetração, tipo, a quantidade de dinheiro que o cliente mandava para ele ficava lá, 5%, 10% nos melhores casos. E aí você tinha o que está acontecendo aqui, né? O cara tem uma formação, ele é bem formado, ele 10% do que ele declarava que tinha. Tá. 10 era muito. 5%. Tem 1 milhão, toma aqui 20 mil reais. Né? Tipo assim, cara, o cara sabe que aqui tem os produtos melhores, ele tá mais bem atendido, pelo menos a nossa visão na época, né? E, cara, por que ele não manda nas conclusões que ele é burro? Não é. Nós temos um problema sério de marca aqui. Né? E tinha uma pesquisa, você deve ter visto essa pesquisa 1000 vezes, que era tal do Money Maker e Money Saver. Rodava lá no mercado. Sim. Que era o Money Maker, ou vice-versa. Um gosta de falar dinheiro, o outro não. Tipo,
beleza, verdade, mas não te dá conclusão nenhuma esse negócio, né? E aí, assim, cara, qual que é o problema do mercado assim, independente? Por que ele não consegue atrair? Um problema de marca sério, porque a gente tinha símbolos que falavam com o dinheiro errado. No bolso das pessoas você tem, sei lá, para um dinheiro mais medroso e um dinheiro mais arriscado, né? Que é o funny money. Eu lembro que o Edemir, numa das campanhas, ele falava assim, mande para a bolsa o dinheiro que você pode perder. O que passava na cabeça do cara? Assim, eu já perdi essa porra. Quase que uma aposta, né? Gambling mas total, né? porque e todos os símbolos que a indústria de corretoras independentes tinham era de aposta, era todo sempre na mesa de operação, gráficos, galera de camiseta, empresa jovem, cheia de tecnologia, e a bolsa. Esses são símbolos que repelem o dinheiro importante. Né? Repelem o dinheiro da Previdência, repelem... Né? Quem que é esse símbolo? Um símbolo de tranquilidade, de longo prazo. Aquela bela foto lá dos caras se espreguiçando com o mar na frente, o pôr do sol, famílias, um velhinho. Então, esses são os símbolos corretos para você conversar. Então, começou uma transformação de categoria na indústria, liderando lá na época de XP, falando assim, o banco, você tem os seus serviços bancários, na corretora a gente é especialista em investimentos, lembra? Né? Falamos muito mais sobre o assessor de investimento. E a gente tinha uma coisa ali que era, quando eu cheguei lá, e a indústria fazia isso muito, adorava dar porrada em poupança. Aí batia na poupança e voltava na cara. Assim, nunca captava nada, porque ela ficava muito agressiva. Eles tinham acho que o Guilherme tinha feito uma campanha muito parecida com o que tinha rodado nos Estados Unidos anos antes, na década de 80, da Schwab, chamada Wake Up America. Né, que fala assim, investe melhor na Schwab. Eles fizeram um monte de palestras no mundo, mas é um resultado muito baixo. Porque quando você batia na poupança, assim, você tem que estar com os símbolos corretos. Mas poupança, do ponto de vista de instrumento financeiro, é desgraça, né? Mas como produto, ela funciona muito bem, porque é o seu produto está na família há muito tempo, tem uma puta credibilidade, você aperta o botão, está na conta. Então, como estrutura de produto, aquele negócio é perfeito. Então, para bater, é difícil, né? E aqui a gente começou a entender também que o gerente do banco era um cara que é muito próximo, até hoje, né? Ele tem uma proximidade com o cliente final maravilhosa, uma construção que leva décadas para acontecer. Então, eu lembro que na época a gente falava assim, para de dar porrada na poupança e no banco, vamos só posicionar diferente. A gente fala assim, o gerente do banco é um cara legal. O cara falou assim, o que você acha lá do banco? Não gosto. No mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Né? Agora, o que você acha do Zé, teu gerente? Não, Zé é meu parça aqui. Né? E aí você pega essa estrutura e fala assim, cara, então você tem uma qualidade de relação ali que você não pode falar fingir que não existe. Só que tenta trazer isso para o mundo de investimento através de uma personificação na altura do gerente, que era o agente autônomo. Né? Que a gente começou a falar da assessoria de investimento. Então, se o seu gerente do banco ele é especialista em banking, o seu assessor de investimento é especialista em investimentos. E aí nasceu lá o termo desbancarizar. Né? Que a gente fez a campanha... Aquelas três coisas juntas, na minha visão hoje, né? Olhando de trás para frente. Uma distribuição que eles tinham lá no SP já super potente, né? Com um ecossistema formado, com um posicionamento de indústria mais forte. Né? As pessoas começando a entender, não preciso mandar só para a corretora aquele dinheiro que eu posso perder, né? Para tradear ali na bolsa feito louco. Sim, meu dinheiro de patrimônio, porque talvez esses caras sejam mais especialistas. Né? E com uma tecnologia que conseguia dar elasticidade, o negócio começou a catalisar. E, os números assim, saiu de 20, 30, 50, 100 contas para milhares de contas todos os dias. Aquilo que a indústria captava em 2012, 2013, lá, 300, 400, 500 milhões de reais em mês bom, viraram assim, dezenas de bilhões. Só que, aí já chegando um pouquinho na Clear, desculpa, na Avenue, chegou muito rápido, cara, assim, a elasticidade de crescimento foi bizarra. E aí todo mundo muito feliz, né? Então, tá tudo acontecendo, só que assim, apareceu um quarto problema que ninguém viu, que era encheu de cliente, encheu de dinheiro, começou a acabar produto. Lembra disso? Assim, lá para 2016, posso estar errando aqui no tempo, os fundos, aqueles flagships, porque assim, você pegava essa grana toda e colocava em fundo. Né? Então, ou vinha em tesouro direto, que servia como um cross, batia em tesouro direto, depois entrava em outros títulos de renda fixa ou ia para fundos, porque fundo dava assim, para a gente uma capacidade operacional tremenda. Não é? Você tem menos back-office. Né? Os fundos começaram a fechar. Né? Então, assim,
Os fundos que distribuíam mais lá, tipo Adam, SPX, eu falava, puta, acabou meu capacity aqui, não quero mais dinheiro. Na verdade, o Adam, ele foi a prova de como faltava produto. Porque o Adam, quando ele nasceu, ele praticamente nasceu fechado, porque ele abriu, já captou um dinheiro absurdo, foi uma grana violenta, já fechou, performou muito bem, aí ele abriu o segundo fundo e a gestora, assim, em intervalo de 1 ano, já tinha dezenas de bilhão de reais. A brincadeira era que é tipo o show do Coldplay, sabe? Quando vai vender ingresso. Tipo, acaba em 1 segundo. Era isso, meu. O cara abria e já fechava. Porque assim, por um lado fica todo mundo muito feliz, por outro mostra um problema de alocação. E corretor, cara, ele é um bicho que fica no meio de 2 coisas. Cliente de um lado, produto do outro. Né? Então você tem... A gente nunca teve cliente. Chegou o cliente, acabou o produto. Mas você lembra, outra coisa assim, LCIs, LCAs, era super abundante nessa época, né? Começou a ficar escasso. Né? Ainda tem, óbvio. A indústria de mercado de capitais crescendo muito, mas, meu, o inflow financeiro, a grana que estava chegando era tanta que, meu, não dá para alocar. E o que você faz, naturalmente? Você começa a pressionar, a indústria começa a pressionar para atender o cliente mais rico, né? Com mais bolso. Então, as boas ofertas acabam, obrigatoriamente não, mas acabam sendo, sei lá, sem querer direcionadas para os institucionais e para os wealths, né? Para os clientes private, aqueles que têm relacionamento com mais grana envolvida. Uhum. E eu lembro que lá para final de 2016, começo de 2017, eu olhava para lá para a distribuição, eu falava assim, cara, a gente falava que é supermercado financeiro, né? Pô, começou a acabar produto, você passa a ter um problema, né? Até de posicionamento. E você tinha lá uma pressão enorme de tesouro direto, que estava crescendo violentamente nas bases. Tanto que só falar de tesouro direto na época, lembra? Né? Infomoney. Né? Uhum. Só para o contexto, né? O Lee apontando para mim se eu lembro, porque na época eu era chefe da redação do Infomoney. Mandava em Foi tudo quando lá, a gente... mais ou menos, né? Não, cara. E era a parte mais rebelde da empresa, ele era o Infomoney. Eu usei a camisa do Ramones até as últimas semanas lá para manter a Passava na mesa e os essência. caras olhavam feio, assim. Mas o que eu tava falando, me perdi aqui. Você falou que na época, 2016, 2017... Então você tinha lá Tesouro Direto crescendo enormemente. E Tesouro Direto é legal, mas como estrutura de produto assim, para a indústria, ele sozinho é um problema, entendeu? Você precisa ter mix. Né? Porque assim, como mix de produto, ele tem um retorno muito baixo, ruim. Né? Tipo, como o business não se sustenta só de tesouro. Não, ele serve muito bem para você fazer um mix, né, de fundos, outros instrumentos de renda fixa, até um pouco de bolsa. Mas, enfim, um aparecimento muito rápido, mais rápido do que deveria, eu acho. Acho que a regulação falhou aí na velocidade, que era assim, muita nota estruturada, né, o COIs, começando assim, muito violentamente rápido na carteira de pessoa física. O que era para ser um produto bom, cara, acabou virando um produto que virou uma piada no mercado, né? Porque o COI não é um produto ruim. Mas do jeito que ele foi mas distribuído. quando você enfia um COI, uma quantidade enorme de um produto com uma liquidez reduzida para um cliente que não era daquele perfil, aí ele vira um produto ruim. E o problema é que esse tamanho, ele começou a aparecer em uma proporção muito grande nas carteiras. Isso na indústria como um todo, todos os corretores. Todo mundo tem produtos que começa a ser forçado, né? Fundo de small caps com capacity, assim, com um volume muito acima das capacities. Não, é para o cliente que sabe o risco. Não pode cair 50% da cota, bicho. Entendeu? Porque você não consegue ter liquidez para sair das posições. E assim, então, muito treasure, muito produto muito mais sofisticado, com volumes maiores que deveriam nas carteiras, e um miolo ali da alocação, que vai vencendo, né? Ela vai sumindo, vai ficando escasso. E aí começou tipo, uma luz mega amarela, assim, cara, a gente resolveu o problema de distribuição, resolveu o problema de tecnologia, né? A gente fala tecnologia, mas é back-office, operações. Resolveu o problema de posicionamento da indústria. Cara, a gente não viu um outro problema, que é a nossa capacidade. Né? Então, ou a gente acha capacity, né? Ou a gente vai buscar produtos decentes, de qualidade, para a gente fazer uma boa distribuição na indústria, ou a indústria financeira de distribuição bateu no teto. Né? Aquilo que aconteceu com os fundos que tiveram que fechar, porque já não tem mais capacidade de gerir dinheiro, né? Vai acontecer com o distribuidor. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Imagina, toma aqui, quero investir, não dá para você investir aqui, não tem produto para você. Então começou a formar muito claro na minha cabeça, assim, cara. Ou a gente, de novo, busca capacity, e capacity para mim sempre foi no mercado internacional.
Hoje bateu no teto. Então eu falava assim. Então, aí a gente está em 2016, 2017, você já estava nos seus 3 anos dentro da XP. Sim, estava partindo, eles estavam começando a pensar em IPO. Sim, Né? que foi 17, foi o ano que teve ia ter o IPO, não teve. Porque eu fiz a minha saída da XP, que eu sou super grato, né, contra o Itaú. Contra o Itaú, porque o Itaú comprou as minhas ações. Mas nesse intervalo aí de 13 para 17, quando de fato veio na sua cabeça de ter um projeto de investir lá fora? Nunca foi uma ideia, né? Foi um problema de indústria mesmo. Você enxergou outro problema que estava acontecendo ali. É a mesma coisa assim da minha carreira lá de desde o estagiário. E só uma coisa que eu fiquei... A Clear continuava fazendo ali dentro do grupo a mesma coisa que você tinha estruturado lá no começo. Sim. Ali ela continuava fazendo... E aí ela tem um papel mais específico dentro de um todo, de algumas tecnologias que ela transferia. Eu fui diretor de tecnologia lá durante um tempo, então a gente pegava algumas tecnologias ou modos de fazer determinadas atividades e tentava transferir para um grupo maior. O legal da XP para mim foi assim, pela primeira vez eu consegui trabalhar com os budgets, bizarros, porque antes era assim, vende pouco almoço, pouco jantar, né? Ali eles tinham grana para investir, né? Quando chegou a DA, a Actis antes, então eles tinham caixa e a XP sempre deu lucro, né? Então, tinha time, assim, corretora não tinha time qualificado. Né? Você tinha os bancos gringos, contratando os melhores profissionais, geralmente corretora você tinha uma turma com menos formação acadêmica, ou era assim, muito cara do pregão, o cara ganhou dinheiro no trade, mas você tinha pouca cara assim, com uma estrutura acadêmica mais pesada. A XP acho que foi o primeiro lugar que eu trabalhei que tinha muita gente muito foda, né? Lembra o Patrick O'Grady, ficou um puta amigão meu, investiu na Avenue depois, o próprio Guilherme, a turma de renda fixa, a turma de renda variável, os caras sempre foram muito preparados. E eu entrei lá em 2012 para 13, né? Deu 13. Então eu tive, assim, pela primeira vez trabalhando com gente muito legal, né? Muito preparada, assim, uma cultura muito diferente da minha. Os caras trabalham, assim, muito, cara, né? Muito, muito, muito. Performam muito sob estresse. Acho que é o grande talento da empresa lá, pelo menos na minha época. Os caras sob pressão entregam muito mais do que quando não estão, assim, mas entregam... Enfim, numa empresa que crescia tanto, era muito problema de infra, os caras resolviam muito bem, porque era muito preparo, muita dedicação. E grana para investir. Então tinha capacidade de contratar gente, de contratar equipamento, investir em erro. Né? Então para mim foi do caceta. Né? Aí você já indo para a Avenue, né? Porque você falou, o Itaú te deu a saída, né? O Itaú para situar... Mas eu não saí por causa disso. Tá. Ah, tá. Não, eu só ia entrar no ponto de... Eu nem fiz a pergunta, já tá se defendendo. Mas eu ia falar que o projeto Avenue, ele meio que já existia dentro da XP. Chamava projeto Atlas. Atlas, exato. Que era o projeto de internacionalizar. E buscar capacity, buscar produtos, entendeu? E aí, assim, cara, como é que você busca produtos? Né? Você precisa conectar infraestruturas. Só que, assim, já estava meio que... Assim, você é empreendedor, assim... Quando você não está mais... Chegou uma hora lá que não estava mais construindo, minha relação já estava mais... Estava na hora de sair, mas tinha esse projeto internacional, né? Que a gente estava lá fazendo filing para IPO e tinha esse negócio que sempre, estava muito claro para mim que tinha que ser feito. E eu fui passar um tempo nos Estados Unidos para estudar a infraestrutura. E, outra coisa que era muito legal lá, tipo, o acesso a gente muito legal. Lembro que eu fui lá para os Estados Unidos, entender assim, cara, como é que funciona o mundo de corretora, né? E aí o que eu aprendi ali foi assim, quando eu cheguei em Miami, porque em Miami você atende pessoa física e em Nova York você atende institucional, né? Quando eu cheguei lá em Miami, fui visitar assim, todas as corretoras, todos os bancos brasileiros e corretoras brasileiras lá. E, puta, eu vi assim, eu perguntava, cara, como é que abre uma conta? Não, você preenche papel aqui? Eu falei, não, onde essa conta é aberta? Quais são as validações de dados? Não, ninguém sabe muito responder. Como é que executa uma ordem? Não, tem esse sistema aqui. Eu falei, não, cara, como está roteando? Está indo para a bolsa? Está indo para outro lugar? Como que liquida? Qual que é o tempo de liquidação? Onde é que estão as garantias? Aí eu descobri que assim, aquele ambiente brasileiro nos Estados Unidos era composto de caras de sales, né, de bankers. Não tinha corretor, o cara de back office. Então, e aí eu lembro que na própria XP eu pedi ajuda lá, até pro Martins, os caras da DA, me apresenta nos caras, não sei o que lá, aqui e ali. Os caras me apresentavam
E aí eu tive acesso aos caras, assim, entendeu? Então, cara, para saber dentro do FINRA, que é o regulador, como é que faz as coisas. A gente foi visitar Pershing, que era onde a gente liquidava lá na época. Então, pô, como é que a ordem é roteada, onde dá problema, se ela toca na bolsa, se ela não toca, como que liquida, onde custodia, qual que é o risco, qual que é o seguro. E aí, brother, eu voltei pro Brasil, assim, com desse tamanho, assim. Falei, meu, vou ficar, vamos montar isso aqui, porque é uma oportunidade do planeta pra gente montar, porque a gente vai dominar sozinho isso aqui, bicho. Ninguém tem nem a mais remota ideia de como fazer, eu acabei de descobrir. Porque é a mesma coisa que só fragmentado, a gente já tem a base de clientes, vamos acessar, a gente resolve o problema de capacity, né? E a gente cria um novo capítulo ainda, a gente resolve o problema de capacity, a gente se distancia da concorrência, e a gente cria um capítulo completamente novo na competição financeira nacional, que agora não mais da desbancarização, e indo para a internacionalização. Parece uma história boa. Óbvio, de vender, né? E aí, por que não deu? Cara, assim, falar algumas coisas, né? Então, quando você vai fazer uma transformação dessa, tipo, o novo sempre tem que dar espaço ao velho, né? E às vezes o velho ele te dá uma renda boa, entendeu? Né? Ele tem uma máquina instalada, que tem gente empregada, que tá tudo rodando, seus relacionamentos, né? Pô, você vai ter que sair, você vai ter que competir com a Charles Schwab, vai ter que competir com Interactive Brokers, com TD Ameritrade, JP Morgan, Morgan Stanley, pô, dá meu medo, né? Então, de certa forma, a indústria optou, na verdade, por importar o mercado. Tá? Tipo, ao invés de você expandir sua operação, você intermedia. Então, você traz aqui os feeder funds, os COIs foram os primeiros, lembra? COI de Apple. Uhum. Só que isso vira, tipo, ele volta, tipo, sempre que o mundo não cabe mais tanto intermediário. Já não cabia no passado, hoje em dia cabe menos ainda, não é? Depende, ainda mais quando é um intermediário basicamente de infraestrutura. Se é um intermediário que embute inteligência, tipo um gestor de fundo, é uma coisa. Quando é um intermediário que basicamente pega a grana aqui e liquida lá, ou pega o produto lá e coloca aqui, esse cara só encarece as coisas. Você lembra lá como a gente começou a conversa? Quando eu comecei a trabalhar, investir em ações era através de fundo de Petrobras. Uhum. Hoje em dia parece uma piada, não parece? A gente não teve fundo de XP? Né? A gente teve fundo de Apple. Então, assim, esses ciclos eles vão se repetindo e geralmente a resposta para esses problemas é a mesma. Então, quando eu começava a olhar, eu falava assim, pô, turma, vocês não vão mesmo? Não, a margem é menor, a competição, né? Pessoa física não tem que ir lá, é muito difícil. Portar esse produto aqui porque você mantém a margem, né? Então, quando você pega, imagina assim, a margem lá fora da intermediação é muito menor, porque é um mercado muito mais competitivo, né? Com um monte de gente muito estabelecida, com zilhões de clientes do mundo inteiro, né, fazendo aquele volume. Na hora que você importa, então, assim, a margem lá, o retorno que você tem sobre o investimento do seu cliente é menor. Mas na hora que você importa aqui, esse espelho brasileiro, esse veículo brasileiro, ele recompõe né, a sua margem. Então, opa, vamos apostar nisso aqui como forma de acesso. No final, era um benefício para o brasileiro, porque ele tinha mais um produto para investir, mas da forma como era feito, também tinha o benefício para quem estava importando isso. Porque, né? assim, é o conflito aparecendo, assim. E conflito, como o Jeff Bezos fala, né? A sua margem é a minha oportunidade. Não é? Quando você opta por fazer aquilo que você... A gente estava desrompendo aquilo. Quando você opta por seguir aquele modelo, quando o disruptor opta por cometer o mesmo erro, cara, é que chegou a hora de algo novo. Entendeu? E aí eu olhava assim, você não vai mesmo? Vocês também não vai? Aí o banco A, B, C, D, corretora A, B, C, D, ninguém vai todo mundo importar? Beleza, meu, a gente negociou a saída, né, para montar a Avenue. E aí começou uma outra fase da minha vida, super legal. Estou morando lá agora há 5 anos. Ele falou de descentralização aí, eu acho que eu captei o próximo projeto, hein? Qual que é? Finanças descentralizadas. Puta, isso vai ser a coisa mais legal do planeta. Olha aí. Cara. A gente já estava querendo saber se tinha o quarto business, Qual ia né? ser o quarto projeto do Não, mas isso não é projeto, isso é uma coisa óbvia. Né? Deve acontecer dentro de todas as corretoras. Mas como a gente viu na sua história, nem sempre o óbvio é o objetivo de todos. Tem que ter alguém... Tava óbvio para ele. Tem que ter alguém com aquela
teimosia na cabeça de, tem que fazer, alguém tem que passar por essa Você arrebentação. lembra que eu falei lá no começo de que você me perguntou sobre a tecnologia, ordem eletrônica versus viva voz? Né? Então, que a ordem do viva voz, embora fosse uma tecnologia ruim, mas na época funcionava muito bem, estava muito madura, contra a tecnologia de roteamento eletrônico, digital de ordem, que era muito imatura, sem regulação, sem nada, né? Mas que era questão de tempo para passar. Se você pega esse mundo assim, de custódia descentralizada, né, sem contraparte central, né, que o DeFi propõe e compara com o mundo de contraparte central, né, liquidação cheia de colateral, uma distribuição muito mais, você vai ver que assim, uma indústria, essa regulada, dita regulada, ou a tradicional, sei lá, como a gente vai chamar isso, está muito madura, muito sofisticada, muito segura, muito tudo. E esse ambiente de DeFi, ele ainda é muito moleca. Não tem regulação, tem gente que tem pouca experiência financeira, né? Tem muita experimentação. Um ambiente que tem muita experimentação e pouca regulação é a casa do maluco. Sim. Né? Então falta muita maturidade, mas não tem como essa tecnologia, que ainda é muito neném comparada com a tecnologia do mundo centralizado, não ultrapassar e ganhar de lavada. Né? Igual motor a jato e motor a propulsão. Cara. Propulsão estava muito mais avançada quando inventaram o jato e não tinha outro caminho senão o jato dominar tudo. Então o futuro é esse. A gente tem até uma série aqui no Market Makers que o Renatão toca, que é justamente sobre isso. E teve um episódio que foi só sobre DeFi. E a conclusão foi muito em torno disso que você falou também, imaturo ainda, né? Tanto que a gente viu algumas coisas que aconteceram recentemente nesse mercado, mas é inevitável. É inevitável. Né? Agora, quando vai acontecer? É que eu acho que está muito imaturo. Está muito imaturo, com experimentações muito grandes, né? Com riscos tremendos. Tem uma outra coisa que DeFi tem, né? Ou não tem, que é assim, mamãe e Estado salvando quando dá um problema, né? Todas as crises causadas, talvez até pelo próprio Estado. Mas quando acontece, você sempre teve papai, mamãe, Estado ali indo lá e salvando todo mundo. Então, tirando o romance ali da independência, né, da descentralização, você tem um pouco disso também, que são questões que você vai ter, Estados Unidos não vai ter, você vai ter ajuda externa, não vai ter. Você precisa pensar para a categoria de investimento se desenvolver da forma correta. Quando a gente é muito combativo com isso, mostra muita imaturidade ainda. Né? Mas à medida que vai ganhando maturidade, o ecossistema vai se completando. De novo, o ecossistema envolve o regulador, né? Envolve, envolve legislativo, envolve tudo. Né? Imagina, COAF, como que ele vê lá um cara que está negociando cripto na Malásia? Não sei, entendeu? Como é que reporta? Então tem tudo isso que são questões que a indústria, acho que está longe de superar, não acho que agora, né? Mas que não tem como no seu futuro, esse eu quero estar dentro também. Bom, voltando pro nascimento aí da Avenue, né? Que chegou-se ao acordo de, não vai rolar aqui dentro, então vou sair e vou fazer isso sozinho. Já teve a janela de oportunidade também, né? Que foi quando a XP trocou o IPO pelo negócio com o Itaú. E acabou dando a vazão e até a liquidez, né? Para poder fazer esse projeto. Negócio, o Guilherme vendeu para o Itaú. Lembra que o negócio, assim, ele acelerou 10 anos a empresa, igual eu acelerei na Clear com ele. Né? Que ganhou muito aquilo lá que você falou bastante, né? Puta aquele dinheiro, bem feito, cara, né? Aquele dinheiro pequeno que o cara trazia com a chancela do Itaú, isso acabou acelerando muito o negócio da XP. Mas e aí? Saiu da XP, começou a Avenue. Cara, voltar pra garagem é a coisa mais deliciosa que tem, assim, entendeu? Porque tudo ainda mais um país novo, né? Então, assim, eu lembro todos os primeiros sofás que eu comprei para Win, para Clear e para Avenue, assim. Porque é parte disso, vai escolher onde vai ser, primeiro passo, deitado na cama, pro teto, vamos dominar o mundo, vamos quebrar no primeiro mês, uma volatilidade de ansiedade, mas sempre uma visão muito clara, assim, do que é para ser feito, do tamanho da oportunidade. E eu lembro que assim, a gente mudou para os Estados Unidos, porque assim, ou você tá lá vivendo aquilo, ou você não vai conseguir empreender, porque você vai respirar outra coisa, entendeu? Né? Então, primeiro, vamos convencer minha esposa lá, vamos mudar, né? Coitadinha. Mas ela é minha parceira ali. A gente foi, vamos mudar, né? Acha casa, escola para as crianças, então fomos para lá, vamos respirar isso aqui primeiro. E aí fomos entender como é que você monta isso aqui. E aí a gente fez um planejamento de montar em 5 fases. Né?
Que a primeira é, assim, a primeira fase é como é que você coloca de pé um produto que todo mundo diz que é impossível. A pergunta era assim, se isso pode, Lee, por que ninguém fez? E eu não sabia responder essa pergunta. Falava, não, só porque não dá dinheiro. Não é, entendeu? Ah, porque não quer concorrer. Não é. Tem mais coisa aí no meio. Né? E eu lembro que eu escutava de gente que eu respeito pra caramba do ponto de vista de técnico, que me diziam assim, eu não acho que para de pele. Do ponto de vista técnico. Porque, ó, você está falando que vão abrir conta, né? Um brasileiro para abrir conta numa corretora internacional, levava 15 dias úteis. Na experiência brasileira, para abrir conta nas corretoras aqui, geralmente demora menos de 10 minutos. Então, como que você vai trazer de 15 dias úteis? Porque a experiência que a gente estava querendo colocar, assim, uma experiência verdadeiramente brasileira, que ocorresse lá nos Estados Unidos. Né? Como é que você vai colocar isso de 15 dias para 5 dias? Câmbio, porque o cara precisa fazer funding na conta, precisa mandar dinheiro para a conta, né? E câmbio, assim, 99,9% dos nossos clientes nunca fizeram câmbio na vida. Só que câmbio tem uma perversidade, cara. Que é assim, você coloca dinheiro de um lado, o dinheiro desaparece por 2 dias, aí ele aparece magicamente em outro. Né? E, assim, a gente fala muito lá na Avenue. Pô, assim, você tem um cliente institucional, um cliente private, super assessorado, com banker, o dinheiro desaparece por um tempo, não tem problema. No varejo, o dinheiro desaparece 1 segundo, o cara liga pra polícia, brother. Né? Falou, cadê minha grana? Me roubaram. Né? Então, assim, como é que você vai trazer de 2 dias úteis para 1 segundo? Né? E outra, depois fazer matching de um cara que não fala inglês, imposto de renda. Então, os conselhos, quando eu ia me aconselhar, eu escutava, puta, tá parecendo que isso aí é super sofisticado. Se parar de pé, vai parar com o pricing errado. Né? Então, por isso que ninguém fez, e vai escapar de preço, se não é para varejo, é só para cliente rico milionário. Que me parecia muito parecido com aquele negócio do pregão, lá no começo de carreira. Né? Pô, como é que você vai pegar a ordem do cara, fazer KYC, AML, validar, né? Quem é o cliente, se o dinheiro é limpo, se não é, né? Vai ficar muito caro, não dá. Só que as tecnologias e aquilo que eu tinha aprendido nos meses que eu passei lá, no projeto Atlas, eu falei assim, cara, acho que dá, então vamos lá investigar, tentar, né? Se não der, não deu. Mas, de repente, um ano não, um pouco menos, 6, 7 meses depois, a gente abriu uma conta em 7 minutos, a gente fez um câmbio em 1 segundo e a gente fez uma execução de ordem. Né? Então, assim, primeira fase do projeto, done. Tipo, funciona a infraestrutura. E a segunda era, agora, começa a trazer cliente. Né? Então, vamos ver se tem product market fit. Ou se era mais um projeto tipo a Patagon lá no meu começo de carreira, que tinha tudo para acontecer, aconteceu 20 anos depois com a XP. Né? Que era assim, e aí quando a gente foi abrir a corretora, vieram um monte de problemas aí, inclusive um stop order no meio do caminho. Uhum. A gente aprendeu um monte de coisa com esse episódio. A gente vai querer falar sobre isso bastante, mas a gente volta depois. E aí a gente viu esse cara abrir assim, 3 contas por dia. Né? Mas só para dar cronologia, em 2017 começou, aí essa primeira fase foi 2019. Então você... Não, 2018. Ah, desculpa, tá. 2018. A gente conseguiu mandar. E aí foi testar. Então, lá, maio de 2019, a gente estava, começando ali para tentar abrir conta. E, abria nada e logo na largada, bom, stop order. Né? Então, assim, puta... Explica, pessoal, o que é stop order. Esse né? stop order. Stop order é quando o regulador fala assim, ó, você está fazendo um negócio que talvez seja irregular, pare imediatamente, se não parar, vou começar a te multar. Não é um enforcement, mas ele solta um alerta ao mercado. Ele basicamente pega a sua reputação, pica e joga para cima. Uhum. Né? Historicamente, o mercado internacional, assim, qual que foi a grande dificuldade de criar uma categoria? Criar a Avenue? Sempre foi a vizinhança. Uma vizinhança muito ruim. O que o cara queria fazer? Porque é sofisticado esse negócio, né? Abre a conta, foge o pricing. Então, o que o cara faz? Ele faz coisa errada, né? Para conseguir baixar os custos. Então, tem que ser corretor nos Estados Unidos. Ele foge ele faz, a gente chama assim, um race to the bottom. Ele fala, onde que a regulação não me pega? Então, ele sai dos Estados Unidos, vai para Malta, vai para Austrália, vai para ambientes onde tem regulações mais leves para acessar os Estados Unidos. Aí ele vem aqui para o Brasil, né, vai captar dinheiro de brasileiro, você vem e me fala, e ele vai para o Uruguai. Então, o mercado internacional de acesso sempre foi meio sequestrado por esse tipo de comportamento, uma vizinhança muito ruim.
E quando a gente abriu, era mais, aí, foi visto como mais um desses caras aí. Depois, conversando lá com... Assim, esse stop order demorou 8 meses, mas foi revogado. Né? E conversando com a turma lá, a gente viu, assim, alguns pontos de razão, né? Pô, vem aqui com camiseta do Brasil, né? Falando português, cheio de brasileiro no currículo, no background todo aqui. Pô, todo mundo vai achar que esse negócio acontece no Brasil. Tem que estar mais claro que esse negócio acontece lá fora. Né? Então, mas enfim, veio essa segunda fase, tipo, ó, e a gente viu, a gente não... Deixa eu reformular a minha frase. A gente entendeu que o mercado brasileiro via o mercado internacional de uma forma hostil. Com uma frase que eu começava a escutar de todo lugar que eu ia. Que era assim, isso aí que você está fazendo é ruim para o país. Você está exportando a poupança nacional. A gente vai perder a grana para o gringo. Isso é ruim para o Brasil. E de alguma maneira, cara, tá todo mundo falando, você tem que começar a entender por que essa estrutura de hostilidade. Achar que, diversificação internacional é ruim. E vamos voltar lá. Se a gente volta 5 anos no tempo, ter grana fora do país, no imaginário popular, era muito mais próximo na estrutura de conhecimento da ilegalidade do que do risco. Tanto que eu escutava, mas isso pode? Várias reuniões que eu tive, sentava, primeiro o cara, sei lá, em sonhos financeiros, os caras, de mercado. O cara sentava na minha frente e olhava, mas isso aí que você faz não pode. Eu falei assim, como é que você continua uma conversa depois disso, né? Mas porque está muito enraizado que, tudo que é diversificação internacional é ilegal, né? Grande política, as manchetes, né, envolvendo escândalos políticos. E isso não é infraestrutura, isso não era só o cliente que achava, né? Mandar dinheiro para fora é frio, é o dinheiro, assim, no subconsciente, no imaginário. É o nosso concorrente, é o fornecedor, é o jornalista, é o educador financeiro e também a regulação. Então a gente mudou a chave ali, falou assim, cara, não é sobre exportar a poupança, a gente tem que convencer a turma que é para expandir o sistema financeiro para fora. Porque qual que é a diferença de você exportar e expandir? Exportar quando você leva só o cliente, né? O cliente é a grana dele. Quando você fala em expandir a infraestrutura brasileira, você vai trazer todo mundo. Vai trazer de novo, assim, a gente nessa conversa aqui, educadores financeiros, influenciadores financeiros, casas de análise. Né? Quantas vezes eu vim aqui e falava, Felipe, faz um relatório aqui de que tinha o Money Riders lá com o João, né? Que era o único que tinha, né? Mas jornalista, eu ia várias redações, falei, cara, você acabou de cobrir resultado corporativo da M. Dias Branco, você não vai cobrir da Apple, né? E não cobria, né? Como é que a gente ajuda esses caras a vida? Então você leva o ecossistema, você leva inclusive o regulador. A regulação precisa avançar para fora. Então, na hora que a gente entendeu isso, a gente matou a segunda, a gente começou a entender como trabalhar, e aí veio o BDR, importação de mercado. Quando veio o BDR, o que aconteceu? Catalisou a ida da indústria inteira, porque aí o influenciador, aí o educador financeiro, as casas de análise, todas tinham relatórios internacionais, e os nossos competidores começavam a falar de investimento internacional. Então colocou a gente como a única opção de acesso direto, e aquilo que eram 5, 10 contas por dia viraram milhares de contas todos os dias. Isso era um ponto que a gente estava levantando no pré-pauta, né? O BDR, que poderia ser um inimigo, foi o grande amigo da Avenue. Ele catalisou a indústria, entendeu? Ele catalisou o assunto, que deixou de ser ilegal para ser algo possível, assim, e que trouxe todo mundo para conversar. Todo mundo, assim, todo o ecossistema, de novo, jornalistas, os clientes, concorrentes e o regulatório. Então o regulatório se moveu também em 20 ou 21 agora. O colegiado da CVM teve uma decisão, né, que basicamente encapa ou tira muitas zonas cinzentas e dá muito mais claras diretrizes de como você faz a oferta do acesso internacional. Ele disse, você tem uma corretora no Brasil, uma corretora nos Estados Unidos. A corretora do Brasil faz o marketing, a corretora dos Estados Unidos opera. Não pode prestar serviço do Brasil, não pode fazer marketing lá de fora. Né? Então, quando ele delimitou, estou falando assim, super long story short, né? Mas quando ele delimitou esse arranjo, como são instituições financeiras transacionais, então sempre que você for abrir uma conta numa corretora como a Avenue, né? Agora vai ter vários tipos Avenue, né? Você tem que olhar assim, tem estrutura financeira no Brasil e lá fora? No Brasil tem uma DTVM, uma corretora abaixo da CVM. Nos Estados Unidos tem uma corretora abaixo da SEC, do FINRA, com os seguros que tem aqui, que os seguros tem lá. Seus câmbios estão sendo registrados no Banco Central. Isso tem que olhar. Igual lá no começo de Bolsa, né? Não tinha as estruturas do agente autônomo como a gente conhece hoje. Pô, era um show de horror, lembra? Né? Que tinha, cara, esse era no anterior, os caras catavam dinheiro de cliente. Então, até aquela infraestrutura melhorar, ter regulação em cima, pô, a gente perdeu muitos e muitos e muitos anos. Né?
Então ali a regulação se moveu a favor. Olha como, um cadeia o outro. Na hora que a regulação se move a favor, na terceira fase, né, o mercado começa a ter previsibilidade. Puta, até então, a gente vivia uma ameaça contínua de um hard stop. Será que a gente vai ter que parar em algum momento? Né? Na hora que esse negócio ganha um pouco mais de visibilidade, e só vai ganhar se estiver fazendo a coisa correta, se tiver reputação. Né? Senão as pessoas não sentam com você para construir a melhor forma. Porque nem sempre o que você está pensando é a melhor forma. Você tem que voltar aqui para lá para construir junto com o ecossistema, com a indústria, com a sociedade, a forma de evoluir a categoria. Né? E aí, na hora que ela ganha essa forma, ela ganha visibilidade e vem o que? Grana, vem investimento. A gente fechou lá com o IGA, depois SoftBank, né? Uma visibilidade maior, essa empresa já não tem mais hard stops, nossas métricas mudam. A minha métrica principal até então é quanto custa para fechar. Né? Então, isso começa a mudar, você começa a ter mais investimento, você traz melhores funcionários, você monta uma partnership, a coisa vai crescendo. E, por último, na construção da categoria vem o que a gente vive hoje, que é a chegada da concorrência. Né? E quando a concorrência chega, ela forma, a concorrência é boa, né? Ela forma a categoria, ela legitima ela. E todo mundo vem meio tipo Avenue, porque se você fez o primeiro passo da forma correta, você pavimentou para os outros. Né? E aí tudo se te joga a favor. Então a gente chegou nessa fase dentro da categoria. Né? Ô, Li, uma curiosidade que eu fiquei ouvindo a sua história, voltando lá ao Stop Order. Qual foi a sensação de imaginar, né, 2017, você já saiu da XP meio que, pô, beleza, só eu quero fazer isso aqui, então vou lá, vou fazer. Aí juntou lá alguns sócios, conseguiu capital, começou a desenvolver, né, todos esses desafios que você foi vencendo ao longo de 2018, veio 2019 esse Stop Order. Chegou a pensar que fudeu, agora vai ter que... Foi assim, eu tinha ido na Nasdaq, eles foram super gentis com a gente, convidaram para fazer um Opening Bell. Depois tá lá no site da própria Avenue, tem lá quem somos, tem um vídeo. Eu falava assim, em inglês, Times Square. Ó, a gente é um país do caralho, Brasil. São, entre as 10 maiores economias do mundo, 200 cacetada milhões de brasileiros. Um país líquido, né, lindo, mas que, infelizmente, cara, não tem penetração internacional nenhuma, totalmente excluído do sistema financeiro internacional. A gente está inaugurando uma nova era agora aqui, que a gente vai conectar o sistema financeiro brasileiro com o americano. Puta, dias depois, tô na cama, dormindo 3 horas da manhã, me liga um advogado, fala, ali, tá sentado? Eu, não, estou deitado, estão 3 da manhã. Falou, você veio me emitir um stop order contra você e contra a Avenue. Pô, cara, assim, a primeira sensação isso é uma humilhação tremenda, assim, né, cara? Porque você, dar um stop order não, coisa que está sendo feita errada. Né? A gente está ali cumprindo tudo, assim, uma preocupação tremenda. E a primeira coisa que eu pensei foi, eu sempre me cerquei, tipo, eu criei uma regra assim, para a Avenue, nos primeiros investidores, que a gente chama lá de Angel. Né? Falei assim, cara, preciso me cercar de pessoas que tenham muita reputação e credibilidade na construção do sistema financeiro brasileiro. Então nessa veio, sei lá, o Carlos Ambrosio, o cara era presidente da Ambima. Né? Acabou de acabar o segundo mandato dele. Tinha o Alexandre Aúdio, o cara, sei lá, muitos anos de banco, né? Sei lá, vários nomes. Paulo Lema, Patrick O'Grady, que você conheceu bem. Né? Vários nomes de infraestrutura. E eu só pensava assim, cara, o que eu vou falar pra esses caras, brother? Entendeu? Tipo, eu lembro que quando eu cheguei lá, passei a mão no telefone, na madrugada mesmo, liguei um a um. E eu falei, cara, ali, relaxa, vamos atrás, eu sei que não tem nada aqui, vamos, calma. Agora é o desafio do empreendedor. Né? Tem alguma coisa que você não falou pra gente, tá errado? Não, acho que tá certo. É só um entendimento hostil que a gente não deveria ter sido demitido. Né? E emite-se, sei lá, como que acontece, mas aconteceu. Então, assim, vamos enfrentar esse desafio. Porque se a gente falhasse lá, escreve, a gente não errava só para a Avenue. A gente ia fechar as portas do mercado internacional por 10 anos para todo mundo que fosse tentar. Porque todo mundo ia falar, não dá, tá vendo? Né? Então não dava para parar, porque se parasse ali, a categoria financeira internacional parava imediatamente. Só que ela parava lá, você não erra só para você erra para todo mundo, entendeu? Você erra para o seu competidor. Né? Você erra para o cara que você nem conhece ainda, que poderia montar melhor que a gente. Então, assim, ter essa convicção de que o que a gente está fazendo é correto, bom para o país, né? Foi o que fez a gente voltar. Aí usamos toda essa credibilidade para sentar na mesa lá com
com os reguladores e falar, a gente está fazendo isso, isso e isso. Né? A operação é assim, assim, assado. A gente nem está no ar, do ponto de vista de... A gente não falava português, para você ter ideia. Né? Então, como é que a gente coloca as operações para rodar e você ficar confortável? Eles levantaram várias preocupações, legítimas até. Essa, por exemplo, de, camiseta do Brasil aqui, falando português, acho que é aqui na Faria Lima. Né? Tem que ficar mais claro, não é um disclaimer lá embaixo, assim. Não, a operação é americana. O que é firmware? O que é SEC? Se der um problema financeiro na companhia, porque não é só... Tipo, você tem que entender. O cara aqui no Brasil, o regulador, ele não regula para os Estados Unidos, ele regula para offshore. Né? Tem Afeganistão também, tem, sei lá, nem sei qual é o mercado lá. Tem Malásia, Rússia, Turquia, né? Regula para tudo, para as jurisdições mais robustas e menos. Né? E ele protege muito o pequeno investidor. Então ele, cara, né, como é que a gente vai fazer uma regulação onde eu também possa proteger o cara? Que ele sabe, imagina, a Dona Maria de Taubaté bate aqui na porta e fala, a Avenue teve um problema, né? Ajuda lá, o cara está nos Estados Unidos. Então você tem um monte de mecanismos que você precisa nessa, o que acontece no Brasil? Então o marketing acontece no Brasil porque é ali que vocês têm o enforcement. Né? Então, e marketing financeiro é oferta pública, né? Ele tem um monte de obrigações acessórias. Você não pode falar qualquer coisa, né? Você não pode fazer promessas de retornos financeiros, né? Você tem que fazer, quando você capta o cliente, você tem que fazer KYC, você tem que fazer suitability, né? Será que esse cara tá apto a esse tipo de oferta? Né? Então você tem essas obrigações que acontecem aqui, depois essas obrigações de intermediação que acontecem lá. Tipo, acho que o mercado começou a entender esse arranjo. Então, mas assim, a sensação sempre foi assim, na hora, você tá com o seu nome ali do lado de todo mundo que fez coisas erradas, entendeu? Então, como tira? Né? Tá? E eu acho que aí vem o negócio não é nem da resiliência, assim, resiliência só você tem, já era. Mas é de você reafirmar um compromisso teu com o teu projeto. Né? E de conseguir ter isso muito claro e ter o apoio dos seus investidores e do ecossistema em volta, de se aconselhar, qual foi onde viu esse problema? Né? E aí você refazer. Mas assim, para mim ali foi a parte mais importante, porque foi quando a gente virou a chave, assim, tem que trazer o ecossistema inteiro, inclusive os nossos competidores, senão o negócio não vai acontecer. Né? E entre a ligação e falar 8 meses. Vencemos isso, 8 meses. Sem dormir, bicho. Sem dormir, assim. Mas trabalhando muito. Né? Boa. E assim, eu acho que foi uma puta de um acerto do regulador, porque ele atuou rápido. Nós tiveram entendimentos, podia demorar anos para aquilo, ia acabar. Né? Como ele atuou rápido, ele criou uma nova categoria. Né? Então agora dá previsibilidade, dá visibilidade, todo mundo consegue olhar e falar, assim, então, por que é só para o private? Não, pode ser para o varejo de ponta renda também, desde que siga outras mecânicas. Né? Agora, uma coisa é igual assim, no private, não é, sei lá, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, XP, BTG, Itaú, Bradesco, todo mundo tem corretora aqui, tem corretora lá. Essa infraestrutura tem que descer também. Né? A gente comprou uma corretora no Brasil, que foi a Coin, transformou agora a Avenue Securities DTVM. Né? Ela faz todas essas obrigações daqui, a Avenue Securities, broker dealer, fica lá nos Estados Unidos. Né? Então assim, e você com isso também pavimenta como essa indústria deve se desenvolver, se formar, se dá um ponto de partida lógico para todo mundo. De novo, você traz o ecossistema, né? Todo mundo, competidores, inclusive. Bom, você já falou que o BDR até ajudou aí. Imagino que os outros competidores chegando, querendo ou não, vão falar ainda mais da Avenue, pode até ajudar. Obviamente, competição sempre vai ter o seu desafio. Mas tem uma pergunta, até por a gente ter vivenciado o início da Avenue, né? Eu estava lá dentro da XP. Quando você saiu no seu acordo, a XP tinha uma opção de compra de uma fatia da Avenue, né? E ela não exerceu essa opção. Hoje, tudo bem, passou muito tempo, agora a Avenue se provou, a XP vai ter agora a sua Avenue. Mas a minha pergunta é total curiosidade mesmo de quem viveu isso desde o início. Por que você acha que a XP não comprou a Avenue, ou o pedaço da Avenue que ela tinha direito, quando ela teve a oportunidade? Acho que foi algumas coisas. Primeiro, ela apostou no mercado importado, naquilo que era melhor para a margem. Acho que sim, de verdade. E o segundo, porque eu acho que ela achou que sem eles não dava. Né? E pelos desafios que é. Então, quando você coloca um canal
potente dentro de uma operação que está começando, é muito mais fácil você passar essa arrebentação. Mas, fundamentalmente, eu acho que a aposta foi na importação do mercado. Né? Tipo, já vamos usar tudo que a gente tem aqui e só importa o produto, o acesso já dá naturalmente. O que do fundo do meu coração, assim, e lá eu batia muito nisso, é o jeito errado. Porque isso você não está colocando seu cliente no centro. Né? Você não está olhando, se você pode dar esse acesso direto, você consegue fazer esse acesso direto, que reduz custo, você põe ali, e assim, é uma extensão do seu negócio. Você amplia o teu negócio, amplia a infraestrutura brasileira. Né? É a missão de nós, profissionais do mercado financeiro, assim, trabalhar para o desenvolvimento do mercado. Chegou a hora. Acho que a maior contribuição da nossa geração de executivo do mercado financeiro vai ser a queda da barreira internacional. Né? Isso muda o mercado para sempre. Olha a oportunidade de carreira que dá para todo mundo. Né? Para o jornalista que se desenvolve na cobertura política e econômica internacional, nas empresas de tecnologia que conseguem expandir seus produtos para fora. Né? Assim, é uma extensão do mercado brasileiro. Ninguém acho que vai investir só lá fora. Né? Agora, é um absurdo ninguém investir só aqui. E você importar o mercado, você traz muito pouco dele. Na hora que você leva o cliente para fora, você automaticamente dá a ele um usufruto de um ambiente, né, como o americano, que se desenvolveu ao longo de décadas e que hoje dá boas-vindas para investidores do mundo inteiro, sabe como lidar com eles, tem seguros, né, tem um puta de um ecossistema. Então você tem que conectar. Na hora que você importa, cara, você vai fazendo um negócio bom para você. Né? Então acho que foi um pouco dessa minha frustração ali. Então, e assim, mas a história ela vai sempre se repetindo. Né? Às vezes também não está pronto. Eu também entendo que com, sei lá, X milhões de clientes nas costas, é mais difícil tomar determinados riscos. Né? De fazer determinados experimentos. É muito mais fácil fazer dentro da garagem. Não é? Como está falando. Você tomar um stop order, sei lá, uma operação enorme. Para XP. Porque você aperta o botão, você para. E se vem um stop order para um projeto da XP, é aquele problema que, obviamente, eu sei que para vocês deve ter sido foda isso aí, mas era o projeto Avenue. Quando um projeto da XP recebe um stop order, pode ter um risco que reverbera em toda a marca, né? Então, a indústria, mas a indústria ela é feita assim, inovação ela precisa estar mais na vanguarda, até assim, ela não pode nunca sair e tomar risco. Tipo, quebrar regras, mas ela tem essa missão de estimular todo mundo a pensar. Né? E se você tem a reputação correta, né, a postura correta, entende isso, que esse desenvolvimento é pró-país, pró-indústria, não pró-você sozinho, óbvio que você vai se beneficiar. Né? Aí você começa a trazer aos poucos todo mundo, até que a maquininha gira devagar até que ela gira. Né? E aí esse mercado geralmente cresce em S, né? E aí ele faz a curvinha. E eu acho que a gente está virando isso. Então, ao longo dos próximos 5 ou 10 anos, né, eu acho que assim, toda a indústria financeira deve acontecer mais lá do que cá. Mais nos Estados Unidos do que no Brasil, do ponto de vista de inflow, de desenvolvimento. Porque a gente está no zero lá. Então, às vezes me perguntam, você acha que a penetração internacional para os brasileiros vai parar em 5%? Vai ser 10%? 20%? 30%? Né, como é na Europa, ou às vezes alguns países aqui, sei lá, Chile, que é bem mais. Eu particularmente, acho que vai ser acima de 50, assim, no futuro. Futurologia total. Mas não importa, porque você está no zero, entendeu? O que importa é que, esse primeiro delta é muito potente. Ele vai acontecer lá. E ele abre uma oportunidade de negócio para todo mundo. Né? Porque é uma nova fronteira onde está todo mundo mais ou menos do zero ali, entendeu? Só que precisa ser feito com grandes nomes. Então, de novo, ficando batendo nessa tecla de precisamos trazer a competição correta. Quando chega essas instituições financeiras que já, nos últimos 60 dias, todas as grandes instituições, as que detêm 99, talvez, por cento de toda a representatividade da indústria, todas declararam a ida para o exterior. Agora, quando isso acontece com esses nomes, você tem uma probabilidade disso acontecer do jeito correto muito melhor. Concorda? Porque, assim, os caras vão jogar dentro da linha, vão conversar, vão ter muita articulação com o regulador, com o cliente final, né, com toda a indústria. E aquilo vai acontecendo não ao sabor de um, mas ao sabor de todos, num consenso de desenvolvimento da infraestrutura. Então, acho que é isso que a gente vai viver. Né? Nesses próximos anos vai ser animal. Então, assim, agora, pensa o gestor de ações. Né? Esse cara vai ter que aprender a fazer gestão lá fora.
Né? E talvez o gestor aqui, ele tem alguns gestores passar a mão no telefone e ele fala com o CEO de qualquer indústria, de qualquer empresa. Lá fora, nem tanto, concorda? Então, assim, como é que essa competição vai acontecer para todos? Né? Eu acho que tem vantagens tremendas para quem é brasileiro. Acho que um caso legal aqui no Brasil é a Geo Capital, que é uma das poucas gestoras, talvez é a única que é 100% focada em investir lá fora. E sempre que a gente conversava com eles, a gente falava da pergunta que todo mundo deve fazer. Por que eu vou investir num fundo brasileiro que investe lá fora se eu posso... E qual a vantagem você vai ter em relação ao investidor lá fora? E ele fala que lá fora, essa certa vantagem que você até citou, eu passo a mão no telefone e ligo para o CEO da empresa. Lá fora, tudo é muito mais padronizado, né? O diretor de uma empresa, o CEO, ele... qualquer coisa que ele vai se reportar, ele tem que ter uma certa... Mas eu não acho que essa é a vantagem. A vantagem deles, assim, eles entendem o brasileiro. Cara, assim, para o cara falar sobre... Não adianta falar de dólar sem falar de real. Não adianta falar de juro americano sem falar do CDI. Né? Agora, tem que também entender qual que é o jogo político ali. Né? Eu vejo aqui, quando eu viajo para o Brasil, eu sempre vejo. Estou há 5 anos quase fora já. Né? Notícia política e econômica, ela me beira mais meio que a fofoca, né? O cara caiu de bicicleta, né? Tá velhinho. É meio que assim, o Trump olhou para a bunda da rainha, do que de fato, quem que é o Jader Barbalho dos caras? Né? Quem é Nancy Pelosi? Agora você está começando pela primeira vez a ouvir esses nomes aqui. Então, sinal que as indústrias, nos diferentes atores, estão começando a se conectar. Mas isso dá uma vantagem tremenda para quem entende o público. Assim, o nível de maturidade do mercado brasileiro, assim, ele dá muito mais vantagem para quem está mais próximo do cliente, para quem está mais próximo do produto. A gente tem uma competição aqui que roda mais na altura da distribuição do que da de produtos. Então, se entender um cliente, é uma vantagem assim, muito, muito forte. Por isso que a gente, por exemplo, quando vai comparar nosso produto na Avenue com esses caras que são sempre nossos benchmarks nos Estados Unidos, né? Charles Schwab, Interactive Brokers, estão há muitos anos fazendo o que eles fazem lá. Os nossos clientes preferem assim, a gente de lavada. Por quê? Porque a gente resolve um monte de outras coisas por estar focado num público aqui. Né? Então, esses gestores têm essas vantagens, mas tem que se mover. Porque se não se move, vai tudo para lá. Olhe, agora ali quando você entrou na XP, você percebeu aquela necessidade ali de que o inimigo não era a poupança, né? Que não tinha que bater na poupança ali. E o que você entendeu nisso? Porque se um desafio era tirar o dinheiro do brasileiro da poupança e levar ali para o investimento aqui no Brasil, qual que está sendo o desafio e como que você está superando esse desafio de convencer o brasileiro a internacionalizar a carteira? Acho que ele vai na mesma coisa, né? Então, é a mesma estrutura. Então, antes você mandar dinheiro para fora do banco, você escutava assim, né? Pô, mandar dinheiro para fora do banco, né? Talvez seja arriscado, né? Mais difícil, né? By the way, tem um produto aqui, assim, nesse processo de desbancarização foi um pouco isso, né? Quando a gente fala assim, internacionalização, você tem um negócio que é, de novo, no imaginário popular, lá no passado, quando a gente começou, beirava o ilegal. Uma vez a gente teve uma menina que, assim, nessas pesquisas que a gente fazia, totalmente desestruturada, eu tenho medo de abrir conta com vocês porque eu viajo muito para os Estados Unidos, tenho medo de me pararem na imigração, né? E vai que eu tenho uma grana aí que eu não declarei direito. Tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas, quer dizer, são muito mais angústias do que medos, mas no imaginário tá nesse ambiente. Então, como você faz esse negócio avançar para o primeiro? Cara, isso é regular. Né? Todo brasileiro pode investir, e by the way, já deveria estar investido há muito tempo. Aí você passa da estrutura isso aí deve ser para milionário, como era no passado na bolsa aqui no Brasil. Por quê? Porque era só para milionário. E investir nos Estados Unidos também era só para milionário. Né? Então, assim, você quebra esse negócio, não é para todos. Então, mas deve estar no campo do difícil, então. Por quê? Anos 2000, era difícil investir na bolsa, até inventarem tecnologias, um ecossistema que dava acesso ao conhecimento. A gente já está nisso aqui. As pessoas já estão aprendendo. Puta, é super simples eu ter uma conta corrente lá fora, né? Eu ter investimentos ali em ações, em fundos, né? em renda fixa, porque eu vou saber recolher imposto de renda, a gente dá tudo para os caras. Ainda está no ambiente do risco. Isso aí então deve ser arriscado. A gente está superando essa visão agora. Né? Então, aquele do tipo assim, olha que doido. Qual que é o investimento mais seguro do planeta Terra? É o US Treasury, né? Mais seguro do planeta. Não tem mais coisa, em tese, não tem nada mais seguro que isso.
Se você pega o investimento mais conservador do planeta e coloca ele numa carteira de investimento brasileiro, o risco vai para o máximo, porque pelo componente cambial. Né? Então ele fala assim, não, então é arriscado investir lá fora por causa do câmbio. Porque você tem uma percepção de que o real é a moeda estável e o dólar que varia, quando é o contrário, bicho. Né? O mundo roda em dólar e o real que é essa volatilidade doida. Mas você ainda está nessa percepção mais de que, tô aqui na caverna, né? Tudo é em real. E o dólar, eu posso comprar e cair, posso comprar e subir. Então é um risco, tipo aquele da bolsa, né? Posso mandar um dinheiro que eu posso perder? Não é isso. Você precisa dolarizar sua carteira para preservar seu patrimônio. Então a gente está nessa virada. Né? Então, de novo, saiu do ilegal, foi pro... Deve precisar de muito dinheiro, depois foi pro... Deve ser muito difícil, e agora a gente está vivendo esse... É arriscado. Mas vai passar. Né? E aí, quando passa, catalisa. Acho que para entender essa volatilidade, no último fim de semana a gente viu o primeiro debate presidencial, né? E o Faria Lima Elevator resumiu, né? O resumo do debate, compre dólar. Nossos garotos propaganda. Bom, vamos para a última parte da conversa antes do ping-pong, que é agora o deal com o Itaú. Né? O que muda para a Avenue em termos de ter o Itaú como sócio? Qual que é, talvez, a grande vantagem? Se é um pouco do que aquela mesma chancela que deu para a XP? Se é o que vocês buscam agora? Enfim, qual que é a grande vantagem de ter o Itaú aí do seu lado? A gente passou essa conversa falando sobre infraestrutura, né? Desenvolvimento do mercado de investimentos brasileiro. O que muda é que a gente passa a ter mais probabilidade de ver essa categoria se desenvolvendo enormemente. A gente coloca muita credibilidade em 360 graus a operação, não só com o cliente final, com os nossos parceiros de negócio, fornecedores, né? Reguladores. No Brasil, nos Estados Unidos, tem tamanho, tem reputação de décadas. Então isso é uma mudança tremenda, dá um orgulho enorme para a gente, né? E uma responsabilidade assim, muito maior. E agora, como é que a gente vai reforçar ou reafirmar nosso compromisso de desenvolver essa categoria do jeito certo? Porque agora ela deve ganhar velocidade. Então, acho que é o que... Igual quando eu fiz o meu deal da Clear com a XP, a gente via esse negócio vai antecipar 10 anos a construção da indústria. Né? Eu acho que esse negócio da Avenue, que hoje é a operação mais completa do ponto de vista de infraestrutura lá fora. Com o Itaú, que é o maior canal, com maior reputação, com maior histórico, né? Com maior credibilidade no mercado, e eu julgo assim, juntos, ele antecipa 10 anos a formação da categoria. Né? Então, para mim, esse o grande motivador do negócio. Boa. Fechamos tudo aqui, Josu? Eu acho que a gente já pegou assunto pra caramba. Falando. Tem um aqui. Vamos já entrar no ping-pong. Dá para colocar essa pergunta junto com o ping-pong, porque falou que vai ter um IPO, pode ter um IPO da Avenue nos próximos 5 anos, né? Vai ser listado lá fora, né? Imagino. Não, me deixaria muito feliz. Mas aí vai ter BDR para poder comprar aqui. Não, aí defeats the purpose. Né? Pô, então a gente até tem que trabalhar com isso aqui, né? Porque se vai ter o IPO do Market Makers um dia, a gente pode... Brincadeira, o futuro dirá. Vamos ver. Vamos ver, né? O futuro dirá. Vamos lá, Ali. Nosso ping-pong tem sempre aquela pergunta dos 3 livros. Tem a pergunta da frase que merece um tapa na cara e tem a pergunta do quem você gostaria de ver aqui. Vamos começar com os livros. Primeiro, um livro de mercado. Eu gosto de um, é mais antigão, que foi 2009 ou 10, que chama House of Cards, sobre a história do Bear Stearns. Desde a construção até quando que era um banco de investimentos de quase 100 anos, super conhecido, robusto, famoso por ter passado por um monte de crise que capotou durante o subprime, né? E conta a historinha por trás, assim, de como quando você está lá em cima, seus comportamentos podem te atrapalhar, vamos falar assim. Boa. E o de fora do mercado? Então, é de fora de mercado, mas ele é mais meio de mercado. Assim, eu sou apaixonado, assim, sempre dou para a garotada que está começando a entrar no mercado para ler, que é o Mercadores da Noite, do Ivan Santana. Mercadores da Noite, do Julius Clarence. Muito bom. Esse deveria ter uma continuação. Sei que você é amigo do Ivan Santana, você vai falar para ele. Vou perguntar pro Ivan Santana.
Aliás, filme, pelo menos. Um abraço pro Ivan Santana, em breve estará bem próximo. Sabe da que gente. quando vem a molecada lá, eu dou assim, você vê que o cara tá meio desanimado com o mercado, fala, não lê esse livro aqui, o cara volta todo Faria Lima. É muito bom mesmo esse livro, é um baita livro. E o Ivan Santana é um baita escritor. Não é só do mercado, né? O cara escreve sobre diversos assuntos, de Com certeza. histórias de trader até aviação. O cara é um grande nome do Brasil. Vamos dizer que é um nome que poderia até ser mais valorizado. Talvez se tivesse fora do Brasil, seria mais valorizado, Ivan. E aquele livro recomendação short de livro. É aquele livro que não é pra ler. Aquele livro que todo mundo fala pra ler, mas você acha meio Então, boring. ali esse aqui fez meio sucesso, mas não, sei lá, algumas coisas são legais, mas a maioria não. É aquele No Rules. No Rules. É o da... Reed Hastings, do Netflix. Netflix. Ele fala assim, num ambiente onde você tem pessoas muito capazes, né? Eles podem criar como se fosse quase um coletivo ali de bom senso, né? Eu acho que precisa de um pouco de regra também, um pouquinho pra você conseguir desenvolver coisas difíceis. Até brincaram com esse Ou de título disciplina. recente, né? Falaram que na Netflix agora a regra é ter regra. Tava meio sem regra demais. Li, uma frase que merece um tapa na cara. Vou esperar o dólar cair pra mandar dinheiro pra fora. Puta, eu tinha certeza que ia ser alguma coisa dessa. Maravilhoso. Só que tem uma galera que tá esperando 3,20 ainda, né? O 2,90, o 1,20. Mas esse home bias, né? Que é o termo que, por falta de tradução ali... mas a gente vê... Viés caseiro. O viés caseiro, Viés caseiro. Pode ser, uma boa tentativa. Mas esse viés caseiro, a gente percebe realmente quando foi aberto para o investidor de varejo, suas amigas BDRs, muita gente falou, um absurdo fazerem isso agora que o dólar está no seu maior patamar. Você pensa que assim, o dólar é arriscado e o real que é a moeda sem volatilidade. Como se fosse pobrezinho. Vai virar chave. Assim, meu conselho é pare de pensar em reais, pense o máximo possível em dólar, porque é assim que você vai preservar capital na sua vida. Dolarize-se. Dolarize-se. Né? Assim, nossa estrutura de consumo, a gente como brasileiro que mora aqui, ficou muito parecida com a estrutura de consumo do americano, do francês, do alemão, né? Que tem moedas fortes. Então, não é só consumo de lazer, também é consumo de trabalho, equipamento, computador, máquina de raio-x, tudo isso é em dólar. Quando você tem uma perda de poder de compra do real frente ao dólar, você perde competitividade como nação. Né? Então, a gente como nação, como brasileiros, como empresas, precisa dolarizar um pouco. Ter proteção cambial para a gente continuar, a tal da preservação de capital, né? Ter o poder de compra preservado no tempo, para, no mínimo, ter mais competitividade contra os nossos, entre aspas, competidores internacionais que vão ser cada vez mais comuns daqui para frente. Nossa vida já é global e vai ser cada vez mais, né? Para fechar o nosso ping-pong, um convidado que você gostaria de ver aqui sendo entrevistado por nós no Market Makers. Edemir Pinto, ex-presidente da BMF Bovespa e, na minha opinião, o cara que mais contribuiu com a infraestrutura financeira do país nas últimas décadas. Pô, que maravilha. Histórias não contadas desse cara. Vamos chamar então o Edemir Pinto. Você tem o WhatsApp dele aí, Josué? Não tenho. Tá sumido. O Li vai dar o WhatsApp pra gente depois da entrevista. Sem pressão, tá ali. Anotado aqui, um nome legal. A gente já entrevistou ele, na época ele era presidente da BMF Bovespa. Ia ser um papo realmente bom. Senhor Edemir Pinto. E temos uma última pergunta no ping-pong, porque o Li fez 3 negociações muito grandes. E como no Fantástico o pessoal pede música, Li, para fechar esse programa, fala aí um rock que bate o seu coração. Aí que você ouve 3 da manhã, quando você acorda, não com a ligação do advogado, mas... O nacional e gringo? Pode ser um nacional e um gringo. Eu curto muito The Doors, cara. Assim, minha banda. The Doors, é uma bela banda. The Doors é uma bela banda. E qual música? Uma música todas, cara. Aquele CD duplo dele, CD duplo, idade. Mas a gente não vai conseguir tocar o CD todo. Não, tem... Poderia... Riders on the Storm. Boa. Essa é boa, cara. E uma... E a BDR, né? Não, é mancada. Traduzido. A Sandy Júnior, assim, traduzido. Muitas músicas gringas. Não, aí um rock brasileiro. Eu gosto de Capital Inicial bastante. Boa. Eu sou mais o The Doors, mas legal. Boa escolha aí. E a música do Capital Inicial, né? Todas, cara, também. Putz, mas o Capital é muito amplo, hein? Porque o The Doors teve uma vidazinha curta ali. Ali, meu... Sei lá. Natasha.
Peguei uma aleatória, cara. Natasha, boa. Pode Só pra ser. ter ali, só pro pessoal terminar ouvindo Foi The Doors. mentalmente. Foi The Doors. Tocar o The Doors, não, claro. Vou tocar aí, ó. Toca aí The Doors, DJ. Não, brincadeira. Bom, desse jeito a gente encerra o episódio número 10. Ficou mais longo do que a gente imaginava, mas a história foi muito enriquecedora. Olha, eu adoro esses papos aqui, porque a gente aprende muito, não só sobre empreendedorismo, mas também sobre como foi a evolução. A gente teve uma aula aqui de mercado financeiro, a evolução do mercado financeiro brasileiro passada pela vida de Roberto Lee, fundador da Avenue, e daqui uns 4, 5 ou 10 anos, fundador da empresa que vai ser na Evelyn. Vai ser dentro da Avenue. Bom, Lee, brigadão demais. Espero que você tenha curtido. Desculpa o tempo estendido aí. Imagina, aqui a gente ganha em reais, então não tem problema. Se fosse em dólar, seria mais difícil. Josué, valeu demais. Sempre Valeu, dando aula. Se o Renatão não voltar semana que vem, já sabe, tá escalado aí. Pô, bom Semana demais. que vem já tem um convidado. Já vou pedir música também. Boa. Terceiro episódio. Vai. Mas seu gosto musical, tô ligado que não é tão bom assim. E dos nossos ouvintes também, que a gente tá ligado. Putz, os nossos ouvintes, a maioria ouve de sertanejo pra Isso que é bom, funk. tem tudo. A gente não é o que a gente gosta, mas Anitta Reconef. respeitamos. Se ouviu Market Makers antes de ouvir o som, então tá ótimo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você tá vendo pelo YouTube, já sabe, dá o joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Se você tá vendo pelo podcast, vendo não, né? Ouvindo pelo podcast, você avalia lá se gostou ou não do episódio. Isso ajuda a levar o Market Makers para muito mais pessoas. Na semana que vem, sempre quinta-feira, tem episódio novo no ar. Beleza? Um forte abraço e tchau!